eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Chegando com tudo para mais uma edição aqui do No Ar com Hamilton Trevisan, mais um episódio número 149. Cara, quase 150, hein? Semana que vem a gente bate aí mais uma meta, mais uma conquista muito bacana aqui do nosso podcast. Queria já pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like pra galera que vai estar acompanhando ao vivo esse episódio de hoje ou vai estar maratonando durante a semana, né? Já aproveitar e agradecer também o pessoal que participou na semana passada, foi muito bacana. Mandar um beijão pra Clícia, pra toda a galera lá do Espiritizando, que foi um podcast sensacional. Se você não assistiu ainda, só você se dirigir aqui nas nossas plataformas para você clicar e já poder conferir o episódio completo, tá bom? Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que é muito especial, não estou sozinho no estúdio, né? Já vocês vão saber por quê. Quero falar da Arroba Marketing Digital. Cara, para você que tem a sua empresa 2025, você conseguiu destacar a sua marca? Você conseguiu destacar o seu produto? Não, é porque faltou um arroba aí na sua empresa, tá? Com a Arroba você tem aí o gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo e com certeza resultado absoluto na postagem dos seus produtos, tá bom? Se você não conhece ainda, clica no QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas e já troca uma ideia, peça um orçamento da Arroba Marketing Digital. Deixa eu falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região. Tem o arroba Fernandão Bebidas no Instagram, tá chegando as festas de final de ano, para você que tem comércio também, né? Precisa de quantidade e qualidade na sua bebida, o Fernandão tem para você, tá? Você sabe que de segunda a sexta a loja fica aberta das 8h20 da manhã às 18 horas e aos sábados das 8h20 até o meio-dia, aos sábados e feriados, tá bom? Arroba Fernandão Bebidas no Instagram. Falar da Montana Automóveis, a melhor loja para você comprar, trocar, financiar o seu veículo. Semana de Black Friday na Montana, você vai encontrar o carro ideal. Você precisa de um utilitário, um carro de passeio, precisa de uma caminhonete, a Montana tem para você. E onde quer que você esteja no Brasil inteiro, a galera vai até a sua cidade e entrega o carro na sua porta, tá? Montana Automóveis com a gente por aqui também. O Sanso Estúdio. Se você comprou um carro na Montana, nada melhor do que você levar no Sanso Estúdio Automotivo para poder fazer todo esse tratamento, né? Lá você não vai só lavar o seu carro, né? Tem aquela higienização completa, você pode fazer o seu polimento, cristalização, você pode fazer também a sua vitrificação. Cara, para você deixar o seu carro lindo, sensacional, é com o Sanso Estúdio Automotivo. Vamos falar da nossa saúde bucal, vamos falar do Instituto Botura. Dr. Paulo Botura e toda a sua equipe está pronto para poder receber você. O que você precisa? É de um implante? Precisa colocar um alinhador nos seus dentes, precisa fazer uma extração, você precisa fazer um cuidado especial, o Instituto Botura tem para você com a maior tecnologia que existe no mundo da odontologia.
entre em contato, faça um orçamento e com certeza você vai dar aquele sorrisão muito mais bonito com o Instituto Paulo Botura. Agradecer também a T-Flow, semana de Black Friday na T-Flow de Iguatemi. Você sabe que pelo site você tem o cupom no ar 10% de desconto para você fazer a sua compra e ter aquele descontão especial. A loja está recheada de coisa linda e vale muito a pena se você não tem uma peça da T-Flow, tá? Lembrando que a Black Friday acontece na sexta-feira, mas essa semana inteira tá com a promoção especial. E pra gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar da Bela Capri. Daqui a pouquinho vamos estar saboreando a deliciosa pizza da Bela Capri. Se você não tem ainda o aplicativo, baixe o app da Bela Capri. Com ele é muito bacana, porque você vai encontrar a Bela Capri mais perto de você e você vai poder comprar sua pizza. E para São José do Rio Preto, a entrega é grátis. É isso mesmo, tá? Entrega de graça para você. Falar do Fauzi Caram Buffet, a festa dos seus sonhos. Já pensou aquele casamento que você estava tanto aguardando, a festa de 15 anos da sua filha, aquele evento sensacional, a sua formatura? É no Fauzi Caram Buffet, tá? Lá você encontra uma estrutura completa, tem aquele cardápio especial, aquela prata... Nossa, é sensacional, vale muito a pena você conhecer. Clica aqui no QR Code que você vai ser direcionado para as plataformas. E agora falando da Shimana Imóveis, aonde você quer morar? Qual que é a sua próxima casa, o seu próximo lar? É em Rio Preto? É na região? Você já consultou aqui o Instagram da Shimana Imóveis? Não? Então entre em contato que com certeza você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Aquele apartamento que você sonha, você quer montar o seu negócio também, a sua casa dos seus sonhos, com a Shimana é possível. E você sabe, né? Você vai falar com os melhores consultores e você vai fazer o melhor negócio, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais da galera que tá junto com a gente por aqui, porque nós vamos apresentar a nossa convidada, ela que faz o maior sucesso também nas redes sociais, ela que tem aí o seu, vamos dizer assim, o seu produto próprio que está ajudando as mulheres, né, principalmente na questão de maquiagem, cílios e também, eu falava sobrancelha, eu era burro, é uma dor no estômago de falar errado, né, sobrancelhas e tudo mais. Estou aqui hoje, vamos falar com a nossa querida Bárbara Moraes, mais conhecida como o @FiqueBárbara. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Como é que você está? Tudo jóia? Tudo bem, graças. Agora estamos bem, né? Agora estamos bem, Agora estamos bem. Inclusive, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é isso. Quanto tempo? Nossa, é muito complicado. Até conversando com o Leonardo hoje, eu falei, amor, esse negócio de semana, de meses, é uma confusão, mas estamos entrando na sexta semana. Na sexta. 22, no sexto mês. Sexto mês. 22 semanas. Entendi. É muito confuso, mas é isso. Lembrando que ela já é mãe também, né? Já sou mãe de uma garotinha também, tá de 9 também, anos a quase. princesinha. E o Léo, ela falou assim, eu tava falando com o Leonardo porque ela é esposa do Léo, da dupla Léo e Renato, tá? O Léo vulgo meu marido. Que já tiveram aqui. Que o Léo antigamente era conhecido como a dupla Léo e Renato, agora é o Léo, o esposo da Bárbara, entendeu? Que é mais conhecido desse jeito, ele tá sofrendo ali, querendo saber se o Inter vai ganhar, como é que tá o jogo, mas tá acompanhando com a gente por aqui também. Ó, a galera que vai estar ao vivo com a gente, nós deixamos uma caixinha de perguntas no Instagram, mas você pode participar do chat. Para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal rapidamente, menos de 1 minuto. Você se inscreve aí, já pode bater um papo com a gente, pode mandar a sua pergunta, quer saber de alguma dica especial, a Bárbara vai estar com aqui. Ó, a gente tinha combinado da Flavinha participar aqui hoje, mas a Flavinha, final de semana, foi maratona, o filho dela aniversário, ela tá só o pó da gaita. Segundo, então, né? Não dá pra, não teve como, mas tá tudo certo, tudo beleza, a gente toca. Não, vou fazer você entender um pouquinho de maquiagem hoje. Sair daqui já fazendo maquiagem, né? Sobrancelha, pelo amor de Deus. Então, sobrancelha, não. O que mais? Eu falava uma outra coisa errada que as mulheres falavam. Cílios, eu não falava cílio, eu falava Sirius. Como que é? Falava Sirius, com R. Mentira, não acredito. Não, mas isso aí é o auge. A minha mulher falava assim, amanhã eu vou lá fazer cílios. Aí eu comecei a falar, vai fazer aquele negócio do olho. Cílios. Vai fazer o negócio do olho, que é mais fácil, que aí eu não erro, né? É porque sobrancelha, assim, muita gente fala sobrancelhas. Muita gente. Então é muito comum você ver por aí, né? Mas a realidade é que é sobrancelha. Mas é doído, né? É doído. Na hora que eu vejo, assim, dá aquela fisgada no coração, eu falo, ai, meu Deus do céu. Ô, Bárbara, hoje quem vê o seu Insta, né? Quem vê o corre que você faz aí, o tanto de coisa que você ajuda, principalmente essa mulherada com as suas dicas. A gente vai falar também do FB Beauty, que é muito legal. Mas o que você fazia antes desse mundo da beleza, vamos dizer assim? Nossa, eu acho que isso é uma curiosidade, sabia? Porque às vezes até eu esqueço que teve um momento da minha vida, quando eu comecei a namorar o Léo, eu tinha 14 anos.
E aí eu tinha 14 para 15 anos. E o Léo, ele era 7 anos mais... Ele é, né? 7 anos mais velho que eu. Então eu tinha 14, ele tinha 21. Então, tipo assim, era uma idade brusca na época. Era muita diferença. O Leonardo já tinha carro, já era um adulto. E eu lá, uma adolescente, né? E aí a gente começou a namorar e tal. E eu, gente, eu preciso trabalhar, sabe? Eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar. E por incrível que pareça, a minha mãe sempre teve salão de beleza, né? Desde que antes de eu nascer, ela já tinha. Então, eu nasci praticamente dentro do salão. Só que, por incrível que pareça, eu não fui trabalhar nessa área no começo. Então, a minha primeira profissão, assim, foi vendedora. Eu fui trabalhar numa loja de shopping. Porque eu lembro que, na época, fiquei um mês, tudo bem, um mesinho lá. Foi pouquíssimo tempo, mas foi um mês. Quando eu fui trabalhar, eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero ir direto, tipo assim, pra um lugar que eu tenho regalia, sabe? Eu quero ir para um lugar que eu realmente tenha uma experiência diferente, uma empresa diferente, pessoas diferentes. E aí eu comprava muita roupa nessa loja. E eu cheguei nessa loja, eu vi no computador da dona que tava lá, passando currículos. E aí eu olhei para ela, imagina, eu já tinha feito, acho que eu tava com 16 anos, 15 ou 16 anos. Eu olhei para ela e falei, Mi, você tá procurando vendedora? Ela falou, tô. Eu falei, nossa, me contrata. Ela, como que eu vou te contratar, Bárbara? Eu, não, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. E expressei boa vontade, né? Sim. E ela falou, não vou nem fazer entrevista com você, quero que você comece essa semana. Que legal. E aí eu comecei, então eu fiquei um mês nessa loja, foi uma experiência maravilhosa. Porque eu sempre gostei, envolve beleza isso também, né? Então, assim, de moda, enfim, sempre gostei. E foi muito bom. E aí foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada. Olha aí. Foi lá nessa loja de shopping. E aí, logo no final, assim, que eu pedi pra sair, a Michele, que era a dona, na época a loja chamava Revanche. Sim. Hoje nem tem mais no shopping essa loja. Na época, a Michele olhou pra mim e falou, Bah, isso aqui é conselho meu? Ela virou cliente do salão. E ela falou assim, vai trabalhar com a sua mãe, vai maquiar, porque é o teu dom. Vai fazer maquiagem, porque lá na loja, ela pedia, faz meu olho aqui rapidinho, eu ia lá e fazia, sabe? E ela falou, vai expressar o teu dom, vai fazer o que você ama fazer. E aí eu falei, então é isso, então eu vou. Aí que eu comecei com maquiagem. Entendi. E aí foi assim, eu tava com uns 17 anos mais ou menos, na maquiagem, no salão, né? E aprendi a maquiar com vídeo na internet, nem tinha feito curso, nada. Com 18 anos eu já tinha noivas, assim, na minha agenda preenchida. E foi uma benção. Depois ali eu nunca mais me vi fazendo outra coisa, assim, da minha vida. E eu acho incrível porque, assim, né, a sua mãe já tendo esse espaço, né, era mais fácil que você já começasse, assim, exatamente. Seguindo ela. Pois é. E aí, na época, não. Na época eu pensei mesmo. Eu falei, não, eu quero... A minha mãe, na época, ficou muito brava. Ela, como assim? Eu tenho salão. Você tem o dom da maquiagem, sabe? Porque eu já maquiava. Mas eu quero trabalhar fora, eu quero conhecer pessoas, eu quero ter uma experiência fora, né? E eu me orgulho disso, assim, hoje, de poder contar, sabe? Apesar de ter sido pouco tempo, mas foi uma baita de uma experiência. Foi muito bom. A minha filha mais velha, ela manja também nas maquiagens. Ah, é? Ela Tem uma gosta. filha de quantos anos? Tenho duas. Uma de 24 e uma fez... Uma vai fazer 24 agora em janeiro, a outra fez 21 agora nesse mês. Nossa, duas adultas, então. Mas a mais velha, ela é apaixonada nisso, assim, Gosta de maquiagem e tal. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eu dei um kit pra ela grande, ela ficou emocionada, que ela queria. Ah, que gracinha. E hoje eu sei que ela manja nos negócios aqui e tal. Mas ela não trabalha com isso? Não. Então, trabalha em outra área. Mas esse meio da maquiagem, a gente fala que... esses dias até tive aconselhei, né? Uma moça que ela me parou. O Leonardo, ele foi tocar numa agenda e ela tava na portaria. Ela me parou, ela falou, nossa, eu te sigo, te admiro. Eu sou maquiadora também, tá muito difícil o começo. Aí eu olhei pra ela e falei, tá tudo certo, todo começo é difícil. A maquiagem, como não ia ser diferente, né? É difícil porque você tem que captar cliente, e aí você tem que provar. Hoje ainda tá mais difícil do que antigamente. Na minha época não tinha ainda essa coisa de internet, de ter que ir lá e mostrar, e todo dia, e nananã, e produção de vídeo, conteúdo, né? Então, era mais fácil, eu acho, do que hoje. Então, hoje você tem que estar lá todos os dias, eu não tô animada, mas tem que estar lá, sabe? Então, é assim. Mas a maquiagem é uma profissão incrível, assim, eu falo tanto de experiência com você, outras mulheres, sabe, pra quem gosta, que nem eu falo que um dos meus maiores prazeres da maquiagem é na hora que a minha cliente levanta da minha cadeira, se olha no espelho e se reconhece. Que legal. Sabe, que ela fala, meu Deus, é isso que eu queria ver, é isso que eu
que eu queria, que eu esperava. Então, esse é um dos maiores prazeres, assim, da maquiadora, né? Mas também é um meio muito bom financeiro também, eu falo, sabe? Então, te traz um retorno muito bom. Maquiagem é incrível. Acho que ser maquiador é incrível. E deixa eu te perguntar, às vezes você tá num lugar, sei lá, você tá no shopping, numa festa, alguma coisa, tem muita gente que chega em você e fala assim, olha pra mim, como é que tá? Tá tudo Nossa, certo? muito. Como é que é isso aqui? Eu fiz alguma coisa errada? Eu deixei de passar isso aqui? O que você acha que combina comigo e tal? E tem a galera que em qualquer lugar acha que você tá ali pra falar. Exatamente. Não, cor de base, então, nem se fala. Com tuas amigas, então, nossa, que combina comigo? Como é que é? Tal. Meu Deus. Desse jeito. Ai, o que você acha que combina? E, cara, eu não sei. A minha cabeça, não sei se é porque eu nunca tive... Eu fiz um curso uma vez. Era eu e mais uma menina, com uma maquiadora, que eu admirava bastante na época. Mas isso, eu tinha o quê? Uns 19 anos, mais ou menos. Foi, mas assim, um curso de um dia, sabe? Que nem é um intensivão, assim. Sim. E aí... é muito incrível, a minha cabeça funciona assim, eu sei fazer na hora. A minha cliente, ela senta na minha cadeira e ela fala assim, o que você vai fazer em mim? Eu ainda não sei. Eu vou gerando a maquiagem, eu vou tendo a criatividade ali fazendo, sabe? Então, muitas vezes as pessoas chegam em mim, você acha que combina comigo? Eu paraliso, eu falo, meu Deus, parece que eu só vou saber com ela sentada na minha cadeira. É uma coisa impressionante, assim, mas E aí nossa... o pessoal fica ansioso, né? Quer saber como é que é o Mas resultado. isso acontece demais. Indicação de que produto? E o que você indica assim? Um produto baratinho. Que não sei o que lá, sabe? É tipo assim, tem muito disso. Cara, eu tenho até uma história. Eu tava no rodeio uma vez, e aí tinha uma menina do meu lado. Eu tenho amizade com ela até hoje. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos. A gente se segue no Insta, assim, mas ela tava do meu lado, os cílios postiços tava caindo. Nossa. E aí eu olhava pra ela, aquilo ia me dando uma agonia, gente, pelo amor de Deus, aqueles cílios pela metade. E aí eu olhei pra ela e falei, moça, eu sou maquiadora, deixa eu arrumar teus cílios. Olha. Aí ela, claro, pelo amor de Deus, tá me incomodando. E aí eu arrumei os cílios dela lá na hora, e depois a gente super teve contato, sabe? Foi muito legal. E aí são histórias que vai ficando, né? Vai marcando. Eu fico imaginando você assim, não que você faça isso, mas eu acho que é uma coisa automático. As coisas acontecem assim. Você tá no evento, você tá vendo a pessoa e tal, você olha, né? Tá tudo combinando, a roupa tá bacana, não sei o que e tal, mas a maquiagem não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Ou com o jeito que ela fez o cabelo, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, mas às vezes você não conhece a pessoa, como é que você chega e fala assim, olha, pelo amor de Deus, deixa eu conversar um negócio aqui, vamos no cantinho aqui, não é? Porque, na verdade, não é só a maquiagem que eu reparo. Então... Mas eu acho que chega a ser automático, né? Não é de maldade, claro, sabe? É um negócio, tipo assim, como... Acho que toda a profissão. Você deve reparar no jeito que as pessoas conversam, se comunicam, alguma coisa assim, né? Não sei. Então, tipo, eu reparo em sobrancelha, em cílios, em cabelo, em tudo. E às vezes a pessoa, nossa, ela tá me olhando, né? De uma forma, mas não é. É só questão profissional, é o olhar clínico, né? Olhar profissional, mas isso tem muito. A gente vai falar sobre isso também, mas outro dia eu tava num lugar, tava numa festa, num jantar, e chegou uma mulher assim e tal, e ela tava com um negócio muito grande, mas tava muito grande, não tinha como você não olhar, sabe? E aí, a Camila falava assim pra mim, amor, é normal. Isso aí é o jeito. Esqueci o nome. Ela falou o nome. É Brow Lamination. Deve ser. Por isso que eu não ia lembrar. Não ia lembrar de jeito aí nenhum. ela pegou e falou: isso aí é tal. Eu falei assim: não é possível. Ela pagou pra alguém fazer um negócio desse? Falou: pagou. Eu falei: não, mas ela não tá vendo que tá errado? Eu falei: o meu tio com bigode, o bigode é do mesmo tamanho do bigode. Eu falei: gente, tá errado isso. Mas ela falou: não, é isso. Tem gente que tá fazendo. É a proposta. Tendência, é uma proposta que tá a poder fazer. Só que eu tava aqui, eu não conseguia, sabe? Toda hora eu olhava assim, eu falava, não, Teu olhar era direcionado. Aí eu troquei, falei, deixa eu sentar aqui. Não acredito. Eu não vou conseguir, eu vou ficar olhando pra ela, mas é porque eu não entendo. Sim. Eu sou homem, eu não vou saber o que é. Não, mas a Brow Lamination, ela causa isso mesmo. Ela é uma técnica que... Parecia aquele ator da novela lá que eu esqueci, que tinha tudo junto aqui, a sobrancelha emendava e falava, meu Deus do céu, né? Então, não, é porque a Brow Lamination, ela é uma técnica muito inovadora, assim. Tem trazido bastante sucesso no nosso meio, assim, sabe? Mas no começo, quando foi lançado... Não, e tipo assim, hoje é uma técnica, vamos dizer, que foi melhorando conforme foi passando o tempo, né? Então, no começo, as pessoas meio que não tinham tanta experiência e tal, e deixavam essa sobrancelha desse tamanho, toda arrepiada. E a Brow Lamination, por si só, ela já tem o poder de engrossar a sobrancelha, sabe? Então, por exemplo, se eu fizesse na sua,
por exemplo, ia chegar no cabelo quase. Entendi. Entendeu? Porque você já tem a sobrancelha grossa. Mas hoje em dia, com a melhoria da técnica, a gente consegue fazer a brow lamination de uma forma natural, que não precisa ficar dessa forma. Aí que você vai ficar olhando pra pessoa, que sobrancelha é essa? Entendeu? Eu quase dei uma de Bárbara. Eu quase falei assim, moça, deixa eu dar uma ajeitada nisso aí, que esse aqui, negócio aqui não tá certo. Não. Provavelmente eu ia ter vontade de fazer isso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido Murá Retratista. Ô, David, um abraço pra você, cara. Tá aqui, ó, no nosso chat. A Ricela Baldin, boa noite, ansiosa por esse podcast. A Tayane Ferri, a melhor. Ô, Tayane, um beijo, obrigado. A Boa de Tempero tá aqui, ó. Que legal, adorei o slogan. Já é a minha convidada para participar do Comadres Clube, acho que é Plus, né? Rede de empreendedorismo feminino. E a Ricela tá aqui, ó. A maquiagem muda a pessoa, né? O Barretão, no ano passado, eu não conhecia as meninas porque elas cadastravam em casa, né? E na hora estavam todas maquiadas e travou tudo. Foi só risada, né? E também aqui o Cimei Oliveira, orgulho do papai. Né? Mandando aqui pra gente. Mas é isso, né? Porque às vezes a pessoa, ela vê essa tendência, às vezes é uma série, uma novela, um evento, aí a pessoa chega com a foto e fala, Bárbara, eu queria um negócio desse jeito. Nossa, isso é... Aí vem aquela pergunta que não se quer calar. Você consegue ser a mais sincera possível e falar assim, deixa eu explicar um negócio pra você aqui, ó, não vai rolar. Essa aqui não dá pra fazer. Eu tô com meu marido aqui, ele não me deixa mentir. Eu sou sincera, eu falo. Porque, olha, uma vez eu fui numa barbearia, há muito tempo atrás, e eu rachei o bico, assim. Eu cheguei aqui, o cara tava do lado, e o cara mostrou no celular. Falou, olha, aqui tem como você cortar o cabelo desse jeito? O cara falou, por favor, você pode sair da minha cadeira? O cara falou, por quê? Ele falou assim, cara... Olha o jeito que tá o seu rosto, olha o rosto do cara, olha o cabelo do cara, olha o cabelo seu, olha a barba sua. Você não tem barba, o cara tem. Caraca, eu achei que isso só acontecia com mulher. Aí ele pegou e falou, o cara ficou olhando e falou assim, não, se você quiser que eu dou um trato no seu cabelo, eu vou deixar você bem melhor e tal. Só que eu chorava de rir, porque eu tava do lado. E eu falei, cara, eu nunca vi um cara tão sincero na minha vida. Ele falou, não, levanta dessa cadeira que eu não vou fazer. O cara que falar pra você que vai fazer isso aqui não vai ficar igual. E até a cor do cabelo, era o olho do cara era diferente, né? Então eu fico imaginando assim, falar assim, olha, eu vou mentir pra você não tem jeito. Não, a gente tem muito isso no salão, não só com a maquiagem, sabe? Eu tenho uma história da minha mãe. Chegou uma cliente, ela queria um loiro. E ela queria um loiro muito claro, muito branco. E ela pegou uma foto e ela falou, Gi, eu quero um loiro assim, branco, igual essa parede aqui. Aí minha mãe falou assim, olha, esse loiro igual essa parede, eu não vou conseguir, porque o que eu usei nessa parede foi tinta souvenir. No teu cabelo não tem como eu usar. Minha mãe falou desse jeito, eu nunca mais esqueci. Mas se a cliente chega na minha cadeira e fala, tanto que eu falo que assim, o meu ramo na maquiagem, o Hamilton, não é uma maquiagem que transforma. Sim. As minhas clientes já sabem disso, sabe? Então assim, se a cliente chega lá na minha cadeira e fala assim, Bárbara, eu quero uma maquiagem que me emagrece, que tira todas as minhas rugas, as minhas linhas de expressões, que tira a minha bolsa do olho, que tira isso e me deixa outra pessoa, eu vou falar, olha, eu não faço isso. E eu sou muito sincera, eu não deixo de falar, porque às vezes a cliente ela tá ali com uma expectativa tão grande sobre aquela foto, é um olho completamente diferente, sabe? A gente tem assimetria no nosso rosto, então nós somos diferentes, um lado é diferente do outro, sabe? Nunca exatamente vai ficar perfeito, idêntico um lado do outro. Sabe, não é só você em casa, eu vou fazer um delineado, fica diferente de um lado do outro. Não é só isso, aqui a gente, com mais técnica, a gente consegue deixar o mais parecido possível. Mas se você for reparar e observar, existe uma diferença. Sim. Então eu sou muito sincera, eu falo sim, eu falo pra elas, vamos fazer assim, diferente, que eu acho que vai ficar mais bonito, vai combinar mais. Até porque eu não concordo com essa maquiagem que transforma, porque eu vou até ler, posso? Claro, fica à vontade. Aqui, que eu tava tomando banho ontem, e assim, é impressionante que na hora do meu banho, são as horas que eu tenho mais criatividade. Eu converso sozinha, é o meu auge da criatividade. Parece os insights da vida. Os insights. E aí eu tive um insight no banho, eu saí do banho, escrevi esse texto correndo, mandei pro Leonardo. O texto foi assim, A maquiagem não existe para transformar quem você é, nem para apagar seus traços. Ela existe para realçar com delicadeza aquilo que você já carrega de mais bonito. Aquilo que em você já é naturalmente bárbaro. Quando a maquiagem passa a ocupar o lugar de transformação total, ela deixa de ser aliada e começa a distorcer a sua própria percepção. É aí que mora o perigo. Você pode começar a rejeitar a sua verdadeira beleza. A maquiagem deve ser uma extensão da sua autoestima, não uma fuga dela. Olha. É sobre se reconhecer, se valorizar e se sentir ainda mais você. Perfeito. Então eu sou completamente desse time, sabe? Da maquiagem que valoriza, não que transforma.
sabe? E até porque é o seu nome que tá em jogo, né? Porque depois você vai fazer uma maquiagem que a Sim. pessoa... Você já avisou ela, não vai ficar legal. Aí depois É. a pessoa fala assim, quem fez? Foi a fulana que É. fez. Nossa, acabou com a minha... Entendeu? Sim, E eu aí tenho é ruim. certeza que eu já tive clientes que saíram assim. Óbvio, porque existem clientes que vai amar o teu trabalho e outros que não vai, né? Isso tá tudo bem também. Hoje eu entendo isso com maturidade e tá tudo certo. Então eu acredito que eu tive clientes já que saíram, que não ficaram completamente satisfeitas, porque queriam uma maquiagem muito pesada, muito forte. E não é o meu estilo de maquiagem, sabe? Não é o estilo de maquiagem que eu entrego. Então 99% das minhas clientes gostam da maquiagem mais clean, mais natural, que realmente realça essa beleza, sabe? Que rejuvenesce. Porque a maquiagem muito pesada hoje em dia também Sim. envelhece, não te valoriza, sabe? E é isso, a maquiagem começa a ser uma fuga ao invés de ser aliada, né? Então, eu tenho certeza que já tive clientes que saíram e falaram, não era o que eu esperava. E às vezes eu vejo muito isso também, e eu que não entendo nada, tipo assim, você vai num casamento à tarde, a pessoa vai com a maquiagem como se ela fosse à noite pra uma festa, e Exatamente. talvez Tem muito isso carregada, também. né? Tem muito isso. Graças a Deus, assim, hoje em dia, é igual antigamente, logo no começo em que eu comecei a maquiar, as clientes pediam um espelho no meio da maquiagem, ou ficavam olhando pro Pra espelho ficar conferindo. pra ficar conferindo. E aquilo, eu perdia muito tempo na maquiagem, porque ela queria ficar levantando toda hora. E, cara, o processo da maquiagem, ele não é bonito, sabe? Então, tipo assim, não adianta você ficar olhando, porque você não vai gostar. Você tem que olhar o final. Esse final de semana até atendi uma cliente que ela falou assim, na hora que ela levantou e se olhou, ela falou, Bárbara, eu achei que você não tava fazendo nada, eu tava ficando até preocupada. E a maquiagem tá perfeita. E eu dei tanta risada. Eu lembro uma vez que uma moça falou assim, você fazer uma maquiagem é como você vê uma pessoa que ela tá fazendo como é que fala? Um bordado. Se você olhar de baixo pra cima o bordado, ele tá tudo esquisito, uns fios e tal, mas em cima o desenho tá perfeito, né? Sim. Então você tem que É esperar, Tem que esperar o terminar processo. pra dar o resultado. É muito doido, assim. Eu já tive uma cliente uma vez que ela não me conhecia, ela era de outra cidade e o filho tava se formando aqui. E ela ia se arrumar aos 4 dias da formatura comigo. E ela nunca se maquiou comigo. Então, assim, ela veio às cegas, né, por indicação. E aí, a primeira vez, ela sentou no primeiro dia na minha cadeira, ela falou assim, você me dá um espelhinho? Nossa. E aí, isso foi recente, assim. Eu olhei pra ela e falei, olha, fulana, eu não vou fazer isso porque não é dessa forma que eu trabalho. Então, se você veio, eu preciso que você confie no meu trabalho e no meu serviço, na minha maquiagem. E aí, no final, você vê o resultado. Se você quiser alterar alguma coisa, a gente pega e altera, não tem problema. Se não, você vai ficar satisfeita, vai sair daqui, vai voltar os outros dias e tá tudo certo. Mas eu não vou te dar o espelho porque eu não trabalho dessa forma. Nossa. E aí, ela se aquietou e ela amou a maquiagem e voltou os 4 dias. Que bom. Mas eu acho que você tem que ter voz com a cliente, porque sabe? senão não adianta. Senão porque não é ela que tá fazendo, né? Exato. E assim, se ela foi até você é porque ela confia no teu trabalho. De certa forma, ela confiou na indicação de alguém, sabe? Então, tem que ser mais... No @noar com Hamilton tem uma caixinha de perguntas aqui. A Thay tá mandando aqui, Bah, quais são os erros mais comuns, né, de quem está começando na área hoje em dia? Eu acho que o erro mais comum é justamente esse, de entregar um espelho na mão do cliente, demonstra insegurança. O tempo, às vezes você leva 1h30, 2 horas ali numa maquiagem, você fica muito focado, tipo assim, em muito detalhe que passa completamente despercebido. E isso te prejudica, porque a cliente ela não tem mais tempo, não tem mais energia pra ficar quase 2 horas na cadeira de alguém pra fazer uma maquiagem, sabe? Então, você perde dinheiro, perde tempo, desvaloriza o seu trabalho e a cliente não quer voltar mais. Então, acho que esses 2 fatores, assim, são o que os maquiadores novos mais erram, assim, mais pecam, sabe? A Ricela tá mandando assim, gostaria de saber dicas de como usar os fixadores de maquiagem, né? Transpiro muito e é difícil a make durar. Isso é complicado, porque assim, a maquiagem, ela depende de várias coisas, né? Essa questão da transpiração é uma coisa que é do organismo, não tem o que a gente faça, sabe? Então eu falo igual quem tem pele muito oleosa, não tem o que faça, eu quero que a maquiagem dure o dia inteiro. No meio do dia, você vai ter que parar, lavar o rosto e fazer de novo, sabe? Porque a maquiagem, a gente tem produtos que nos ajudam, que nos aliam ali e tudo mais, produtos aliados e tal, mas não existe milagre, gente. Sabe, existe os fixadores de maquiagem, tem indiquei no meu Insta esses dias da Sephora, muito bom, ótimo custo-benefício, mas não existe milagre, assim, ali eu vou fazer uma maquiagem, vai durar 12 horas, por quê? Eu uso blindagem, eu uso bases
de altíssimo valor, de qualidade, de preço. Os meus fixadores são muito caros. Coisa que, às vezes, a maioria das pessoas não tem isso em casa. Então, a minha maquiagem, ela dura ali 12 horas. Mas se você chegar em casa, olhar no espelho, tua pele vai estar com uma certa textura. Tipo assim, no nariz que a pessoa fica passando a mão. Vai ter soltado um pouquinho. Não tem jeito, entendeu? Agora, quem transpira muito, quem tem a pele muito oleosa, não existe milagre. Às vezes, ali no meio do dia, você vai ter que dar uma limpadinha na pele e uma retocada, mesmo com o fixador. Ó, antes de eu falar aqui dos nossos patrocinadores, você deu uma deixa aí. Hoje em dia a gente vê as pessoas caíram muito em golpe na internet, principalmente com marcas, né? E a pessoa fala assim, não, essa maquiagem eu consigo fazer com um produto mais barato. Eu consigo uma marca inferior, mas que dá o mesmo resultado. E às vezes até dá uma alergia, alguma coisa, e é muito preocupante, né? O que você pode falar para essas pessoas que vão, assim, né, buscar, como se diz assim, aquelas gambiarra na hora de fazer a maquiagem, ao invés de uma profissional, ou até mesmo com um produto com uma qualidade melhor, né? Eu acho que assim, hoje em dia no mercado, a gente tem grandes marcas nacionais, tanto dessas blogueiras de hoje em dia, que são muito boas. Até eu uso em casa também. Então, assim, que tem ótimo custo-benefício, sabe? Mas, por exemplo, eu uso uma base da Estée Lauder. Vamos supor, eu pago na base R$400. É uma base que é uma cola, ela gruda na pele, sabe? Então, assim, é realmente uma altíssima qualidade. Infelizmente, hoje, a gente não consegue ter grande qualidade num preço muito baixo. Em tudo. Entendeu? A gente precisa ser realista. A gente consegue ter bons produtos com bons preços, mas se você quer uma excelência em alguma coisa, você vai precisar pagar um pouquinho mais caro, sabe? Então, assim, depende do tipo de... Por exemplo, é uma base só pra ir, sei lá, pra sair à noite. Tá tudo certo, você vai ali, você compra uma base de R$100 e poucos, de R$80, sabe? Que a tua pele se adapte bem à base, porque realmente, hoje em dia, a gente tem produtos no mercado que dá muita espinha. Sim. E aí dá muita acne, não se adapta bem à pele da cliente. Aí a pessoa paga barato na base, vai lá, passa, na hora a cor fica linda, passa 1 hora, tá laranja a pele. Aí você fala, meu Deus, mas por quê? O que eu fiz, né? Mas não é que a base oxidou, mas é por conta do valor. A gente paga um pouco mais caro por qualidade também, sabe? Mas eu acho que assim, hoje em dia a gente tem marcas que nos ajudam pra esse tipo de evento. O que eu falo é tipo assim, uma noiva, madrinha, um evento que eu preciso de 12 horas de durabilidade. Infelizmente, a gente precisa procurar marcas um pouco mais elevadas. Assim. E ainda mais que a gente mora numa cidade como Rio Preto, muito né? calor. Por mais que você esteja num ambiente durante com o dia ar, eu nem indico... Ai, gente, não usem base durante o dia. Usa protetor com cor, sabe? Usa protetor solar com cor. Tem ótimos no mercado hoje que eu uso e fico o dia inteiro com o protetor no meu rosto, sabe? Então, assim... Para de usar base durante o dia, vai usar um protetor e salvar a tua pele. Enquanto a Bárbara toma uma água aqui, deixa eu falar com você da barbearia St. James, a St. James Barbershop, que é nossa parceira. É aquele lugar diferenciado, né? Uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo e fazer a sua barba, tá? Na St. James você tem produtos com a marca própria e lá você pode fazer o dia do noivo, tem um monte de coisa bacana para você, inclusive eventos, tá? Se você não conhece ainda, barbearia St. James fica ali em frente à Praça do Vivendas. Interessências, que é a loja mais perfumada de São José do Rio Preto. Lá você encontra essências, né, matéria-prima para você criar o seu próprio perfume. E tem também aqueles perfumes finos, aqueles perfumes dos mais sofisticados. Na Interessências você encontra também, tá? Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. A Bárbara vai estar recebendo daqui a pouquinho um voucher da Lave Pop. A Lave Pop fica ali na Arthur Nonato. Gente, a Lave Pop é aquela lavanderia rápida, onde você tem um monte de vantagens, tá? Primeiro, ela é espaçosa. Segundo, você vai pagar apenas R$15,90 para você lavar a sua roupa e R$15,90 para você secar. Na hora da secagem, você coloca lá o cupom SEC no ar, você tem 50% de desconto ainda. Tem sempre um cafezinho ali para você, tem aquela aguinha gelada, tem uns biscoitinhos preparados com muito carinho e ela é feita com um carinho todo especial que vem da 5 a Sec. Às vezes, quando você vai viajar, você vai para um hotel e você vê aquela cama, aquele cheirinho, aquela roupa de cama com um cheirinho diferenciado, você fala, a minha não fica desse jeito. Lá na Lave Pop fica, cara. É diferenciado
diferenciado mesmo. O ar-condicionado funciona, tem também o Wi-Fi lá que não vai te deixar na mão e tem tipo um cowork. Ali você pode deixar o seu computador, pode estar fazendo o seu trabalho enquanto você lava a sua roupa e seca também. Além disso, você vai encontrar também um espaço para a sua criança poder brincar enquanto você faz a lavagem e a secagem da sua roupa, tá? Lembrando que eu estou falando da Lave Pop da Arthur Nonato. Até o dia 30 você pode secar sua roupa com o cupom SEC no ar e tem 50% de desconto, tá bom? Falar do Medical Dr. Cassiano Moretti. Tava falando com a Flavinha hoje. A gente fala sobre as maquiagens que pode talvez transformar até o rosto de uma pessoa durante um tempo, mas muita gente está querendo fazer uma rinoplastia com a qualidade absoluta e as técnicas que só o Dr. Cassiano tem. Para você que tem esse sonho de realizar aí, com certeza, essa plástica especial em você, essa cirurgia especial, entra em contato com o Dr. Cassiano Moretti e ali você vai fazer com certeza a realização do seu sonho, tá? Entra lá no Instagram, todos os dias ele coloca os resultados e com o resultado você vê que é comprovado. Falar da Casa de Carnes Roseral, que é o famoso açougue do Abel. Cara, são mais de quase 50 anos de tradição aqui em Rio Preto. Lá tem as carnes já fracionadas para você durante a semana inteira. É o chamado kit mistura. E tem também os assados aos finais de semana e também nos feriados, tá? Tem o frango assado crocante que só a Casa de Carnes Roseral tem e estamos chegando aí na reta final de 2025. Nada melhor do que você já reservar os assados de final de ano. Vai receber o pessoal na sua casa? Você não vai cozinhar, né? Já vai lá na Casa de Carnes Roseral, faça a sua encomenda e prepare aí com certeza uma refeição de qualidade. Além do kit mistura, tem o kit mistura light para você que tem uma alimentação mais balanceada, tá? Hoje nós vamos fazer uma prova aqui, que você vê como é que funciona o negócio. Nós temos aqui a Cor da Pele, que é a nossa patrocinadora. Não sei o que tem aqui, mandou vários kits. A Maria ganhou semana passada, não sei se ela já usou. A Camila já usou tem um batom diferente lá, um negócio diferenciado. Eu não sei nem falar. Ai. A Clícia também já usou, ela veio, postou um vídeo. Você gostou, Maria? Vale muito a pena, né? A Cor da Pele é para você que é uma loja com tudo aquilo que você quer de maquiagem, produto, skincare, você encontra lá no Shopping Cidade Norte, tá? E eu tô dando aqui para uma profissional que depois ela vai avaliar os produtos. E aproveita porque você sabe que durante essa Black Friday você encontra. Já são 7 anos que a Cor da Pele existe, é uma loja completa, vale muito a pena, com produtos de qualidade absoluta, tá? E você vai com certeza fazer aquela maquiagem bacana, inclusive para você presentear quem você gosta também. Cor da Pele com a gente por aqui no Ar com a Milton Trevisan, pra gente fechar essa parte, falar só do Gil Lanches. Se você não tem o aplicativo do Gil Lanches ainda, corre para você já baixar o aplicativo. Tem um bonezinho também que depois nós vamos estar fazendo sorteio aqui. Lá você encontra todos os lanches, tem aquela hamburgueria completa para você, mas tem os hot dogs especiais. Inclusive tem um prensadinho croque, que é aquele hot dog especial que ele é em volta ali de um queijo que vale muita diferença, tá? Eu tô falando isso com uma grávida do lado, mas vale muito a pena. Gil Lanches com a gente por aqui, a loja aqui em Rio Preto e também tem Gil Lanches em Badiba City. E só pra gente fechar essa parte, falar do Márcio Óculos. Se você passou por um oftalmologista, tá com a receita na mão, chegou o momento de você comprar os seus óculos lá no Márcio. Além disso, lá no Márcio Óculos você vai encontrar também aquele óculos de sol bacana, as melhores armações e as lentes mais sofisticadas, só o Márcio Óculos tem pra você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores, aproveitar e mandar um abraço pra galera que tá no chat. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixa o seu like. Só lembrando que pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, para que você possa mandar a sua perguntinha, você tem que estar inscrito aqui no canal, tá bom? Ó, temos aqui a Ricela falando, legal, eu faço isso mesmo, no dia a dia eu uso protetor com cor e fica realmente o dia todo, né? O Maurício Ocado dando boa noite pra gente, valeu, Maurício. Você vai ficando esperto aqui, porque a Bárbara vai dando umas dicas e a galera já vai aproveitando aqui para poder fazer, né? Ó, temos aqui a Cíntia, ela mandou o seguinte, Oba, o que você recomenda para quem tem falhas na sobrancelha e quer preencher de um jeito para ficar bonito, assim, né? E que não parece que tá meio que artificial, vamos dizer assim. A Brow Lamination. A Brow Lamination, ela é feita com a técnica certa, ela preenche todas as falhas da sobrancelha e deixa uma sobrancelha mais preenchida, mais cheia. E ela tá em alta ainda, então. Tá super... Ixi, tá no auge. Tá. Agora tá mais do que antigamente, porque agora a gente entrega essa técnica que não fica artificial, né? Que fica natural. Ela tem o poder de preencher falha, de engrossar a sobrancelha, sem ficar artificial.
E tem um formato especial que vamos dizer assim, vai valorizar mais o rosto da mulher, tipo um formato padrão ou cada rosto é uma sobrancelha desenhada para aquele rosto? Eu acho que assim, cada rosto é uma sobrancelha, porque a gente também depende do desenho natural, né, da própria sobrancelha da cliente. Então, eu acho que cada resultado é único, assim. Eu tenho sobrancelha que realmente fica aquela sobrancelha bem cheiona, bem grossona, sabe? E tem sobrancelha que é bem fininha, tem pouco pelo. Então, a gente tem que usar aí um aliado que é a coloração, pra gente poder preencher um pouco mais, sabe? Então, acho que cada resultado é único. Ó, a Michelle tá perguntando aqui, bah, Ah. essa aqui é boa, hein? Tem algum produto baratinho, né, pra sobrancelha que você ama e que entrega o resultado da mesma coisa de um produto Ah caro? lá. Você tá vendo, né? A maquiadora sofre com essas Ó as coisas. perguntas que chegam, vai fazer o quê, né? Ó, o produto baratinho de preencher sobrancelha, eu acho que lápis de sobrancelha pra você usar, tipo assim, só nas falhinhas eu recomendo, sabe? Não recomendo usar na sobrancelha inteira. E sombra de sobrancelha. É muito difícil, gente, porque assim, ó, pra ser muito sincera, hoje em dia é muito difícil eu usar uma marca muito baratinha, ô Hamilton, é muito difícil. Então, às vezes a pessoa pergunta pra mim, me indica uma marca baratinha. E eu fico assim, meu Deus, eu tenho que puxar lá da minha memória, sabe? Porque hoje, graças a Deus, assim, eu tenho esse acesso a maquiagens mais caras, eu proporciono isso para os meus clientes. Então, se você perguntar assim, Bárbara, me indica uma marca aí, tipo, Benefit, por exemplo, que você compra lá na Sephora. Eu acho a melhor. Tem um lápis de sobrancelha deles que a finura é a finura de um pelo que fica perfeito, só que é um pouco mais caro, sabe? Então, assim, de baratinho, eu acho que essas marcas, como eu falei, dessas blogueiras que estão surgindo e tudo mais, são as melhores do mercado em relação a custo-benefício. Quando a gente fala sobre as técnicas, né? Você estava falando sobre, que eu não vou saber falar de novo A aqui. Brow Lamination. Hoje, quais são as técnicas que estão mais em alta, assim, que o pessoal tá fazendo mais? Eu acho que técnica de sobrancelha brow, sem dúvida, que tá muito no auge, porque tá até substituindo micropigmentação, por exemplo, que o pessoal fazia muito. Remoção a laser de micro antiga. Tá muito em alta também. Eu tenho tido muita procura em relação a isso, de pessoas que fizeram micro antigamente e aí ficaram aquela tatuagem, né, na sobrancelha e hoje querem naturalidade, querem remover. Então, tenho muita procura em cima disso também. E em relação à maquiagem, essas maquiagens mais cleans, mais glows. Apesar de a gente ter visto esses dias atrás que maquiagem mais forte, mais pesada ia voltar, mas eu senti que não voltou, graças a Deus, porque, meu Deus do céu, gente, isso não valoriza. Isso não fica bonito. Então, maquiagem mais clean, mais glow, tem estado mais no auge, assim. E cílios também. Para cílios, a gente tem uma técnica agora que é o fio marrom, né? Que deixa o olhar mais natural também. Ao invés de usar o fio preto, elas preferem usar o fio marrom. Ó, tem uma reza a lenda, né? Ah. Os mitos e verdades, assim, que se você fizer bastante, né? Fizer com frequência a sobrancelha, os fios vão ficando mais finos. Isso é verdade ou não? Você fala o quê? A sobrancelha? É. É assim, ó. É uma verdade. Por exemplo, a gente tem um folículo lá da sobrancelha. Nesse folículo nasce o pelo. Se a gente vai tirando aquele pelo num tempo que ele não tá pronto para ser tirado, porque a gente tem um ciclo natural de cílios e sobrancelha, que ele nasce, cresce e morre. A gente não percebe porque são fios muito finos, e aí cai, às vezes a gente não vê. Às vezes a gente vê na ponta do dedo, você fala, uns cílios, né? Mas isso acontece sempre, a gente sempre tá perdendo cílios e sobrancelha. Só que logo o folículo vai lá, ele empurra outro pelo para nascer novamente. Se a gente vai tirando aquele pelo no tempo que ele não tá pra tirar, tipo assim, tá no tempo bebê, por exemplo, pra falar de um jeito mais leigo. Vou lá e fico tirando o pelo no tempo de bebê. Ele vai parar de nascer, porque ele não tava no tempo de ser removido. Então tem que tomar muito cuidado. Tipo, antigamente as pessoas usavam a sobrancelha muito fina, por exemplo. E hoje em dia não engrossa mais. Por quê? Porque aconteceu isso, de tanto tirar aquele folículo, aquele pelo muito jovem, muito novo, ele fechou. Ele entendeu que, tipo, ele não precisa nascer mais.
Entendeu? Então é isso que acontece na sobrancelha. E tem uma coisa assim, bom, eu aqui é um homem falando, né? Mas quando a pessoa tem sobrancelha demais, parece que a expressão fica um pouco mais velha da pessoa. Ou não tem nada a ver, eu tô meio louco. Às vezes você tem a sensação de ser mais pesada. É, Mas por quê? Preenche mais a pálpebra, o olhar. Então, às vezes, dá a sensação de olhar mais caído, mais fechado, a sabe? pessoa tá mais cansada, né? Mais cansado, exatamente. Tanto que a Brow Lamination, ela tem o poder de... Eu tenho uma cliente que fala que eu tenho que vender a técnica como Botox. Porque ela levanta o olhar. A Brow, o que ela faz? Ela alisa o pelo pra cima e aí a gente consegue, hoje em dia, com a técnica mais natural, a gente curva essa ponta de cima pra não ficar aquela sobrancelha que parecendo que levou um choque, né? Então, a gente curva a ponta, vai descendo e tudo mais, deixa mais natural. Mas com o poder de levantar o pelo da sobrancelha, abre o olhar, levanta o olhar, sabe? Então parece que você fez um botox. Ó, a Bianca mandou o seguinte: extensão de cílios faz os cílios naturais caírem ou não? Gente, isso é assim, ó. Tudo que envolve um procedimento, tanto estético, cabelo, sobrancelha, cílios, se você não fizer de uma forma bem feita, existem riscos. Sabe? Então eu falo que assim, eu não engano as minhas clientes. Elas falam, mas tem problema, por exemplo, de cair? Eu tenho, se você fizer num lugar que não fez adequadamente. Colocou muita cola, excesso de cola, aí fica lá te incomodando, aí você vai e arranca, você puxa o teu próprio cílios, ou ficou lá pesando demais, faz cair os cílios mais rápido, sabe? Então assim, tudo depende, para ser bem sincera, tudo depende do profissional que você faz, do lugar que você aplica, de como é aplicado, sabe? Então a gente tem que ter muita consciência. Eu hoje em dia, assim, vejo alguns profissionais que eu tenho vontade de trancar dentro, eu até gravei um story esses dias. Gente, eu tenho vontade de pegar e trancar dentro de uma sala e trancar a porta. Sabe? Porque eu falo, da onde que surgiu um profissional desse que tem coragem de cobrar e tem gente que tem coragem de pagar. Mas é barato. Mas, gente, você tá pagando pela tua saúde, pela saúde do teu cílios, da tua sobrancelha, sabe? Então eu fico assim, impressionada. Aí você vai ver o profissional da curso, faz um monte de coisa. Aí você fala, cara, da onde tirou o diploma? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vamos Eu mudar. vejo umas coisas assim, né? Às vezes eu tô assistindo um filme e tal, passa alguma coisa, eu vejo a pessoa e falo assim, cara, esses cílios aí não deve ser real, né? Uhum. É postiço. Mas dá a impressão que parece que até a pálpebra tá até machucada, tá meio esquisito. Sim, isso acontece também, isso porque acontece. a pessoa coloca tão muita demasiadamente... cola, assim. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que se preocupar com a saúde, sabe, do fio. Então, assim, ó, se for colocado de maneira correta e tudo mais, não tem problema nenhum. Os cílios não caem. Gente, eu uso extensão de cílios, eu nem sei quantos anos faz. Não sei quantos anos faz. Meus cílios continuam intactos. O dia que eu quero remover, eu uso lá a máscara de cílios, continua intacto. Sabe? Como eu falei, a gente tem esse processo de cair os cílios natural naturalmente. Então, isso acontece com extensão ou sem extensão. Mas se for colocado de forma corretamente, tá tudo certo, não tem problema. O Bai, tem também a questão que muita gente, às vezes você pode comprar um produto muito bom, caro, né? Um produto de qualidade realmente absoluta, mas ele vai causar uma alergia em você. Que não se adapta à pele. Pode acontecer também. Vai acontecer isso também, né? E tem uma preparação para essa pele. Às vezes a pessoa, ela vê uma propaganda, fala, esse é legal, a minha maquiadora usa, por exemplo, qual que você está usando? Estou usando esse. Então eu vou comprar esse para mim. Mas além de ela não saber usar, talvez não é para a pele dela, tem tudo isso também, né? Tem muito. Eu falo assim, existe peles e peles. Sabe, às vezes a pessoa vai lá, paga numa base R$400 e não gosta da base. Aí ela paga 80 em outra e ela ama aquela de 80. Então, assim, existem pessoas e pessoas e peles e peles. Eu falo que para uma boa maquiagem, o Hamilton, não basta só o produto ser bom. A pele precisa estar saudável também. Então, por exemplo, se chega lá pra mim uma pele seca, toda ressecada, cheia de, sabe aquelas casquinhas brancas na pele de ressecamento e tudo mais, eu posso usar a base mais cara do mercado. Não vai cobrir, não vai ficar bom. Entendeu? Então, assim, o skincare vale demais pra uma boa maquiagem, mas vale muito. Mas eu tenho preguiça. Gente, é um sabonete que você usa durante o banho, um específico pra tua pele, e um hidratante antes de dormir, já faz muita diferença. E o protetor solar durante o dia, nossa, você vai ter outro tipo de resultado na maquiagem. Você pode usar a base mais barata ou a base mais cara, depende do que você gosta, sabe? Então, eu falo que o skincare e a saúde da pele, eu acho que é uns 70% da maquiagem.
E tem um negócio também que a gente percebe que às vezes aonde a mulher ela tá vamos dizer assim, o trabalho dela, ela necessita de estar maquiada todos os dias. Sim. E outro tipo não, ela maquia quando dá certo, quando ela tem tempo, é um batonzinho só que passa, alguma coisa nesse sentido, né? Isso também acontece que se você usar todos os dias aquela maquiagem, sem usar uma base certa, alguma coisa, tô falando bonito aqui, hein, Maria? Sem usar essas coisas nesse sentido, vai causar uma diferença também do que aquela que usa todos os dias, né? Sim, é assim, ó, por exemplo, a gente tem poros na pele que ficam abertos e tudo mais. Então, a maquiagem que ela vai fazendo, ela vai penetrando nesses poros, vai obstruindo poros, se você não limpar da maneira correta. Sei lá, eu durmo de maquiagem todos os dias. Ou, tipo assim, gente, não é só, eu cheguei, não lavei o rosto, dormi de maquiagem. Não é só isso. O que acontece? Às vezes você lavou o rosto, você foi lá, pegou o sabonete e lavou o rosto. Mas tem resíduo ainda na pele. Por quê? Por causa dos poros. Fica lá o porozinho, a maquiagem fica lá dentro. Então, às vezes, tem que limpar mais de uma vez. É um pé no saco. É um pé no saco pra mulher. Porque, meu Deus, tem dia que eu não quero passar maquiagem, porque dá preguiça de tirar depois. Eu falo, não, hoje eu não tô a fim de tirar a maquiagem. Acabo nem passando, sabe? Porque é um pé no saco. Mas você tem que fazer. Se você quer ter um bom resultado e uma pele saudável, você precisa fazer, sabe? Principalmente nesse caso, que usa maquiagem todos os dias. Ó, temos aqui a nossa querida Thay, que ela mandou assim, ó, como cliente e amiga, posso afirmar que o Brow aí é tudo, o que a Bá faz é tudo perfeito, né? Ah, que lindo. A Calopes também tá aqui, ó, de fato, Thay, a Bá é perfeita, né? E o Renan Buca tá mandando um abraço pra galera que tá aqui no Noar. Lembrando que se você tá assistindo, pra você mandar a sua mensagem, então só você tá inscrito aqui no canal, rapidamente o pessoal já vai estar, rapidinho você já pode participar com a gente, tá? Ó, tem aqui também a Jéssica pediu aqui, ó, tem alguma modinha de maquiagem que você olha e pensa, gente, pelo amor de Deus, já podia parar com isso, né? Porque às vezes tem um negócio que tá demais e o pessoal, além de tá demais, tá fazendo errado e não tá ficando legal. Deixa eu ver. Hoje em dia, eu acho que talvez muito contorno, sabe? É que todo dia surge um negócio novo. Né? Mas hoje em dia, tipo assim, a maquiagem, ela progrediu muito. Então, a maioria das maquiagens que eu acompanho... É claro que, assim, a gente acompanha mais aquilo que a gente se identifica, né? Então, o que eu tenho mais visto são essas maquiagens mais naturais e tudo mais. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que poderia acabar. Colar cílios postiços inteiro no olho. Eu não faço mais isso, eu acho que já tem uns 2, 3 anos, por aí. O que eu faço, né? Eu colo só no cantinho dos olhos. Por quê? Os cílios inteiro, colado inteiro no olho, pesa o olhar, incomoda, sabe? Então, assim, às vezes não cola, desgruda no cantinho. Nossa, é um saco os cílios inteiro colado. Então, quando surgiu essa técnica de colar os cílios só no cantinho do olho, pra dar aquele efeito mais... Abre o olho, dá o mesmo efeito, sabe? Maravilhoso, porque ninguém mais sente incômodo. Todo mundo fica a noite inteira com cílios. É fácil de colar, você economiza cílios postiços. Então, acho que o que podia acabar de vez é colar os cílios inteiros nos olhos. Oba, qual foi a maior loucura que você já viu alguém fazer? Uma maquiagem Nossa, se eu te contasse... a mais, sei lá, assim, que você fala, meu Deus do céu, eu não tô vendo isso. Eu acho que não foi loucura na maquiagem, mas foi assim, um negócio na minha carreira, um momento que eu nunca mais esqueci. E eu acho que de tudo que acontecer, esse vai ser o mais. Mas eu já maquiei uma cliente pro velório da mãe dela. Aí é meio tenso o negócio, né? Pois é, acredite se quiser. Já maquiei essa cliente. Mas faz muitos anos e isso nunca mais saiu da minha cabeça. Assim, era o momento faltava dela, ela pedir tava pra você, tudo pra você bem. maquiar. Pois é. Né? Eu entendo, tipo assim, ela quis e tá tudo certo. Pô, e vai chorar, né? Vai fazer um monte de coisa. E aí eu maquiei pro velório. Então foi um momento, assim, bem marcante na minha carreira. Eu falei, caraca, isso foi bem inusitado. Foi bem inusitado, eu nunca mais esqueci. E eu tanto não esqueci que eu lembro até a maquiagem que eu fiz, assim. Isso nunca acontece. Às vezes a cliente chega na minha cadeira e fala, eu quero maquiagem igual da última vez. Ai, meu Deus do céu. Que eu fiz? Como que... você tem alguma foto? Mas essa maquiagem eu nunca mais esqueci. Ó, quando você viu que foi aquela virada de chave mesmo, igual você falou assim, pô, eu tinha 18 anos já fechando os casamentos, fechando as coisas e tal. Quando você falou assim, não, é isso mesmo que eu quero fazer, tá acontecendo, os clientes estão chegando e tá dando certo. Eu acho que, assim, nunca tive dúvida, na verdade. Desde que eu comecei a trabalhar no salão, lá com 16, 17 anos,
eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer, sabe? Ai, quero fazer outra coisa. Não, sempre foi a maquiagem. E foi muito natural, assim, porque a minha mãe já tinha confiança das clientes dela e automaticamente ela passou pra mim, sabe? E com o trabalho, enfim, a gente vai conquistando com o resultado do serviço, né? Eu acho que a virada de chave mesmo foi quando eu criei o nome, o Fique Bárbara. Que foi uma coisa pra mim, assim... Que foi uma sacada sensacional, né? Foi. Nossa, foi coisa de Deus. Eu acredito Estava comentando sobre isso hoje. tipo assim, foi Deus mesmo, sabe? Eu tinha 16 anos na época, eu tava assistindo o Luciano Huck, eu lembro até hoje, tava passando a Cláudia Leite na televisão. Tava com um brinco com óculos de sol desse tamanho, assim. E aí eu parei, eu olhei, era a época de blog, tava se criando muitos blogs na época. E aí, eu quero fazer um blog e quero que seja alguma coisa relacionada ao meu nome. E eu lembro que antes de chegar no Fique Bárbara, eu criei vários outros nomes, mas nenhum deles fez sentido pra mim. E aí eu comecei, Bárbara. O que Bárbara significa, né? Nossa, você tá Bárbara. Bárbara é um elogio, Você tá sabe? maravilhosa, tá fantástica, sabe? sensacional. Nossa, que bárbaro isso. E aí ficar Bárbara. Fique Bárbara, Fique Bárbara. E aí cheguei no Fique Bárbara. Então foi uma luz, assim, sabe, eu acho que foi o auge da minha criatividade, foi o Fique Bárbara. E eu fiquei tão conhecida como Fique Bárbara que eu tinha amigos que não me chamavam de Bárbara, me chamavam de Fique. Já virou Eles o nome. chegavam até mim e falavam, oi, Fique. Já não era nem o sobrenome, já era o Não, nome. era o nome. Ó, e hoje é uma marca, né? Porque Hoje é uma marca. Hoje a gente sabe que, pô, você tem um caminho aí, uma credibilidade muito grande. E como que é você poder ter participado diretamente de muitos momentos especiais, né? Seja numa formatura, uma festa de 15 anos, uma maquiagem do casamento, que é um momento tão especial, né? Que a noiva entra, tem o vestido e tal, mas se não tiver aquela maquiagem... É a minha beleza. Você olha e fala, é? caraca, eu que fiz. Cara, é um sentimento incrível, assim. Eu acho que a gente que vive nesse meio, assim, você fala, gente, eu tô em álbuns de tanta gente. Eu fico pensando, sabe? Tem tantos anos que eu mexo com isso. E eu falo, eu tô nos álbuns de casamento de tanta gente, de formatura, sabe? E eu sempre me preocupei muito. Por exemplo, tem uns detalhes que... eu até ia gravar um vídeo no meu Instagram pras minhas amigas maquiadoras. Um dia eu tava maquiando uma cliente e aí o fotógrafo pegou e falou assim, nossa, eu vou te elogiar numa coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, sua unha. Que sua unha tá muito sempre bem feita pra fazer as maquiagens clientes. Porque a gente faz foto de cada maquiadora com cada unha. Nossa. Aí eu nunca mais esqueci disso também. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma produção, alguma coisa... Parece os making off tudo e a pessoa Exato, tá a unha pessoa mal lá feita. com a unha tudo mal feita, sabe? Então, assim, você tem que se preocupar com os detalhes, sabe? Então, a primeira coisa que eu olho é a minha unha. Eu falo, será que minha unha tá boa pra essa noiva, sabe? Então, assim, é se preocupar com os detalhes e saber que você... Cara, sempre quando a pessoa falar do casamento ou da formatura, ela vai lembrar de você. Eu lembro da minha maquiadora há 12 anos atrás, que quando eu casei, sabe? Então, assim, é uma coisa que você fala, meu Deus, eu vou ser lembrada por muito tempo. E é como se diz assim, fixa, né? A foto tá lá pra sempre, aquele momento. E é de grande né? responsabilidade também, porque a gente entra naquela coisa de você é sincera com a tua cliente, falar assim que fica bom ou não. O negócio vai ficar marcado pra sempre. Então, às vezes ela chega ali e fala, bah, você acha legal esse tipo de maquiagem? E eu preciso ser sincera com ela, porque pode passar daqui 10 anos ela olhar e falar assim, nossa, como que a Bárbara fez uma coisa dessa em mim? Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, tem que ter muito... Ó, a Juliana tá falando assim, a roupa também conta muito daquilo que você vai fazer. Aí ela pôs uma junção aqui, né? Que tem maquiagens que não combinam com a sobrancelha, que não combinam com os cílios e muito menos com o cabelo. Aí é uma junção de coisas que acontece. É verdade. É um combo. Uma vez até eu tive uma cliente também que ela era apaixonada por roxo. E ela ia colocar vestido roxo, ela ia colocar uma borboleta roxa na cabeça. E ela, Bárbara, eu quero uma maquiagem roxa. Ai, Senhor Jesus, o que eu faço aqui? Eu particularmente não gosto. E eu expliquei pra ela, né? Eu falei, olha, você tem certeza? Porque o negócio vai ficar marcado, era a formatura dela e nananã. Não, eu quero uma maquiagem roxa. Então ela quis o corpo inteiro de roxo. Sabe? Desde a maquiagem até o negócio no cabelo e o vestido. Tudo roxo. E aí, por mais... Tem cliente que você alerta e você fala, mas também existe o gosto dela, né? Que você precisa respeitar.
E aí esse dia foi assim, ela foi inteira roxa. Ó, sem citar nomes, né? Criando uma pequena polêmica aqui. Você já falou não pra alguma maquiagem? Alguma coisa? Você falou, não, eu não faço esse tipo de maquiagem, esse trabalho eu não faço. Eu Ou às vezes a acho. cliente mesmo que estava pedindo muita coisa, exigindo muita coisa, você sabia que por mais que você fizesse, não ia sair o resultado que ela queria. Nesse caso, sim. Por exemplo, existe uma coisa que a maquiagem não esconde, que é linha de expressão e bolsa nos olhos. Bolsa nos olhos, principalmente. Imagina, você tem um gordinho aqui embaixo dos olhos. Cara, a maquiagem não tem como eu fazer emagrecer aquilo ali, sabe? Então, e principalmente por ser uma região muito delicada, porque aqui é uma região de iluminação, enfim. A gente faz o possível, mas dependendo da luz. Luz também, nossa, influencia demais. Porque na minha sala é uma luz toda preparada, nananã. A pessoa sai dali, dependendo, existe, por exemplo, spot de luz, dá sombra no rosto. Aí você vê uma sombra aqui, você fala, ai, não tá legal. Mas aí você vai pra outra luz, fica legal, sabe? Agora, bolsa nos olhos, abaixo dos olhos, assim, a maquiagem não esconde. E eu já tive caso, a cliente levantar e reclamar da bolsa e eu falar, olha, é isso que eu tenho pra entregar. Tem isso também, né? Porque às vezes a pessoa faz aquela maquiagem sensacional, ela vai para uma sessão de fotos e aí não fica legal a foto. Fala assim, mas poxa vida, né? Ela saiu daqui perfeita, né? Por que aconteceu? Mas é a luz que influencia. Nossa, a luz influencia demais, Hamilton. Tipo assim, é muito importante a gente. Na verdade, assim, na maquiagem, no cabelo, na cor de cabelo, existe luz e sombra. Então, tudo influencia, sabe? Ah, eu não gosto da cor do meu cabelo nessa luz e eu gosto nessa. Mas o que acontece? É aquilo, não existe perfeição, não existe. Sabe? O meu cabelo fica de uma cor na luz do sol e fica de outra aqui numa luz artificial. E a mesma coisa a maquiagem, sabe? Então, a gente tem que ter muita consciência de que existem coisas que não tem jeito. Só um procedimento estético, por exemplo. Ó, a gente tá vendo um monte de blogueiras, influenciadoras que estão lançando produtos com a marca própria. E às vezes a pessoa ela vai naquela vibe, né? E gasta uma grana e tal, tal. Tem coisa boa que dá para poder fazer, mas tem muita coisa que não dá aquele resultado bacana, né? Como explicar para a pessoa que mesmo a pessoa sendo... às vezes eu falo muito isso, principalmente lá na rádio. Às vezes você vê uma pessoa com uma roupa bacana, né? Mas que você pode comprar a mesma roupa na mesma loja e tal, mas em você não vai ficar legal. É por conta do seu corpo, a cor da sua pele, que não combina com a roupa, alguma coisa nesse sentido. Isso acontece com tudo que você faz. Sim. E a maquiagem também, né? E às vezes a pessoa fala por conta de uma moda que lançou, alguma coisa nesse sentido, pô, eu quero demais isso. Por exemplo, a gente fala toda hora coisa aqui, é Virgínia pra lá, Virgínia pra cá. Só dá isso, né? Tem produtos que são bons? Pode ser que tenha, tudo bem. Mas tem produtos que talvez não vai atingir o resultado, aquela expectativa que a pessoa tem. E isso vende muito, porque ela vende demais. Tudo que ela lança vende, né? E tem essa preocupação de você talvez deixar uma marca que você já confia para você gastar uma grana numa outra que talvez dê o resultado ou não, mas é uma expectativa ainda, né? Eu acho que assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque eu acho que isso é olhar pra nós. Porque assim, essa coisa de, ficou bom em fulano, eu vou comprar e vai ficar bom em mim, às vezes não fica. E a pessoa se frustra, porque acha que o problema é ela, né? Tem algo de errado tem comigo, é com o meu corpo, é com o meu rosto, é com o meu cabelo. E, gente, nós somos seres únicos, sabe? Cada um tem uma cor de olho, cada um tem um cabelo, cada um tem um corpo, sabe? Então, às vezes, eu tenho coisas que eu acho bonito nas pessoas e na hora que eu colocar em mim, eu falo, não gostei. Só que aí, meu amigo, é terapia. Não tem jeito. Porque eu acho que, sabe? Eu acho que a gente tem coisa que a gente tem que se cuidar na terapia. Porque, assim, gente, não tem milagre, sabe? A gente tem coisa, realmente, que vai ficar bom no outro e não vai ficar bom em você. Entendeu? E a gente precisa aceitar mais isso, sabe? Eu acho que o grande problema hoje é essa coisa de padrão, que ao meu ver, né, eu acho muito fútil. Tipo, a hora que eu vejo uma coisa dessa no meu Instagram e tal, nossa, pra mim soa de grande futilidade, essa coisa de, porque você tem que ser assim, assim, assado, sabe? Umas coisas exageradas, tipo lábio, por exemplo, uns lábios muito grandes, porque o lábio grande que é bonito hoje, às vezes é bonito no fulano, mas em você não é, sabe? Então eu acho que a gente tem que cuidar bastante da nossa mente em relação a isso.
E uma coisa muito ruim, né, que acontece demais em relação... Uma das coisas ruins que eu vejo que acontece em relação às redes sociais é a tal da comparação, né? Porque aí você fica se comparando toda hora. E, gente, o Instagram, a pessoa só posta aquilo que ela quer que você veja. É né? isso aí. É só aquilo que tá bonito, tá lindo, mas às vezes Aham. não é a realidade também. Eu acho que esses dias mesmo eu vi um vídeo assim de uma moça, um corpo magnífico, maravilhoso, e ela colocou assim no escrito no vídeo, tipo, barriga tá ok, glúteo tá ok e peito tá ok. Só que ela colocou os tamanhos, eu não lembro direito de Entendi. cada um. E aí eu li aquilo, aí eu fiquei, meu Deus, a pessoa teve coragem de postar um negócio desse, Ok. sabe? Parece que a mente, não sei... É uma coisa muito louca, assim. Se eu for falar o que eu penso, eu preciso da minha advogada. A gente tá numa geração, gente. Eu vou falar um negócio pra você, não é fácil, não, viu? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai estar na próxima temporada de Tremembé. Porque, olha, não é fácil esse negócio aqui, não. Não, é verdade. Eu tava até pensando sobre isso, sabia? Eu falei, gente, as pessoas estão com tanta dificuldade de escutar não, de saber o que não fica bom em você, mas existem outras coisas que ficam. Que eu não sei se por carência emocional, se, sabe? Eu faço terapia tem 4 anos, né? E eu falo que assim, a terapia me ajuda muito com isso, porque você começa. É claro que a terapia ela não te livra de ter defeitos e erros e problemas. Mas ela te faz enxergar as coisas de uma forma mais calma. Tipo, opa, peraí, deixa eu analisar isso aqui melhor, sabe? Então eu acho que hoje as pessoas estão tão carentes emocionais ou com problemas emocionais ou talvez se colocando tanto no centro do coração que parece que tudo gira ao redor dela, que você não pode falar nada que tá atingindo ela, sabe? Esses dias mesmo eu tava conversando com uma amiga e eu Tudo falei... parece que é indireta, né? Tudo parece que é indireta, sabe? E você não pode falar pra pessoa, tipo assim, cara, eu não gostei disso, e a pessoa entender como, tudo bem, então É me uma perdoa, eu vou rejeição, prestar mais atenção nisso. Que você já começa a ser implicante, chata, sabe? Eu falo que depois de... Quando eu e o Léo, a gente tava separado, o que antecedeu o nosso divórcio lá atrás, eu não sei se você sabe da nossa história. Sim, mais Você ou sabe da menos. nossa história? A gente ficou 3 anos separados, né? E antes da gente se separar, a gente teve uma série de acontecimentos, assim, que hoje eu olho, eu falo, são bagagens pra minha vida, sabe? E hoje, a Bárbara de hoje, ela é de acordo com o que aconteceu lá atrás. Então, hoje em dia, o Hamilton, eu não faço mais questão de, tipo assim, cara, você gostou de mim? Tá tudo certo, a gente vai dar a mão, a gente vai andar, nanana. Só que eu me considero hoje uma pessoa autêntica. Eu vou te falar o que eu não gosto, eu vou te falar o que eu não gostei, se algo me incomodou, sabe? Onde eu acho que eu não me encaixo, eu não tô. Eu não me forço pra estar mais em lugares que... Porque senão a gente pra fica agradar carregando todo mundo. bagagens que não é nossa. Exato, Não são nossas. entendeu? Eu sou tipo assim, ó, é sim ou é não, entendeu? E tá tudo certo. Então, eu acho que as pessoas... Por exemplo, quando você começa a falar não pra alguém, pras pessoas, a maioria deixa de te amar. Mas é libertador, né? Mas é libertador, entendeu? Mas aí você não é amada mais por tanta gente. Exatamente. Entendeu? E às Só vezes que você, e às vezes você falou sim uma vida inteira. E o dia que você fala não, é uma vez só. E às vezes não é nem porque você não quer, porque você não pode. E aí a pessoa já vira a cara com você. Exatamente. E tal, ela não aceita. E isso é um problema, porque eu acho que, cara, aí você vai se modificando conforme as pessoas. Você é um pouco de todo mundo e deixa de ser você. Sabe? Então, assim, eu já tive problemas com pessoas porque eu falei não. Eu falei, cara, pra mim não funciona assim. Ah, mas porque você foi grossa. Você entendeu que eu fui grossa? Sim. Tá tudo certo. Então, pra você fui grossa e é isso, vida que segue. Gente, ó, eu também faço há 4 anos e isso tem me ajudado, é libertador, porque, nossa, às vezes... E outra coisa que vocês têm que entender, conversas difíceis precisam acontecer, né? E para que você não carregue, para você não fique com uma mochila que daqui a pouquinho você vai ver, não tem nada seu dentro dessa mochila, são só coisas das pessoas. E não tem como você viver uma vida carregando coisas que não são suas, né? E às vezes você fala, porque fulano é muito chato. Cara, fulano é só... Ele só não é flexível pro que é certo e errado. É sincero, sabe? é verdadeiro Que e pronto. Isso, é o que eu me considero. Eu tento sempre filtrar muito, hoje em dia, a maneira de falar e tudo mais. Só que você contrariar alguém nunca soa legal. Não. Sabe? Nunca soa legal. E ainda então, mais nos tempos de hoje. Ainda mais nos tempos de você hoje. Vai falar alguma coisa, você tá agredindo a pessoa Exatamente. com palavras. E aí a pessoa pega mal com você. Eu tive até um caso de uma amiga, eu tenho uma amiga de infância. E
ela tava desabafando comigo sobre algo, e eu falei assim, aí eu respondi ela tal, e aí beleza, a gente desligou o telefone. Aí ela me mandou uma mensagem, ela falou, Bah, não gostei dessa maneira que você falou, achei que foi isso, assim, assim, assado. Você tá falando sério? Me perdoa, eu vou prestar mais atenção, porque pra mim foi natural, sabe? Mas me perdoa, eu vou prestar mais atenção e a gente continua aqui. E ela é minha melhor amiga, sabe? E a gente não tem essa coisa de, Sim. porque falou meio torto, peguei mal e vou ficar emburrada. Não. Você me perdoa? Perdoo, eu vou prestar mais atenção? Ok, então tá bom. E aí é a vida que segue. E hoje o meu casamento, assim, eu falo que antigamente, eu e o Leonardo, a gente tinha uma série de dificuldade, porque é justamente isso, a gente não conversava, a gente não sentava para ter conversas difíceis, Sim. que são tão necessárias, sabe? E hoje o diferencial do nosso relacionamento é justamente esse, que hoje a gente senta, a gente conversa e a gente consegue, vocês são perfeitos hoje? Não, a gente continua diferente, bem diferente um do outro, mas a gente consegue conversar, ter diálogo, sabe? Entender o outro mais, né? Entender o outro, porque eu falo que precisa de duas pessoas dispostas, né? Exatamente. Ó, você tá vendo? Não é só sobre maquiagem, sobre estilo. Aqui estamos dando uma aula para você também, para que você possa também fazer a sua... Aqui é o seguinte, a gente faz terapia para poder conviver com pessoas que não fazem. Pra gente poder ter um caminho melhor, exatamente. Né? Porque senão não vai. Ó, deixa eu falar aqui da Fofura Mania. Gente, a Fofura Mania é o seguinte, foi aniversário do Gustavinho, filho da Flavinha, no final de semana. Falei, o que eu vou dar de presente? Cara, entrei lá no site da Fofura Mania. Cara, só de você entrar no site, você já vai dar risada, você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, porque tem muita coisa bacana, tá? É uma loja de papelaria e presentes criativos. Então, pra você que tem filho, é sensacional. Ali você vai encontrar tudo que você precisa e principalmente para presentes, tá? E tem uns kits também sensacionais, uns combos diferenciados. Para esse final de ano, nada melhor do que você presentear quem você ama, e na Fofura Mania você vai ter aqueles presentes especiais pro seu filhote. Então vale muito a pena, tá? Tem criança perto, alguma coisa nesse sentido, festinha do pessoal da escola, a gente sabe que na escola tem festinha todo mês, você procura um presente criativo, diferente, procura então a Fofura Mania junto com a gente por aqui. Falar da Empório, a gente tá falando sobre festas, né, nesse final de ano, confraternização, amigo oculto, amigo secreto, a Empório do Tabaco tem tudo isso pra você também, cara. Lá você vai encontrar, eu dei uma passadinha essa semana, fica ao lado ali do Mercadão Agropet do shopping, do Rio Preto Shopping, tá? Lá você vai conhecer, é uma tabacaria completa, né, uma head shop também, com presentes bem diferentes, bem maneiros, criativos e inclusive inusitados para você presentear alguém que você ama. Então, se você não conhece a Empório do Tabaco ainda, vai lá no Instagram, que você vai já conhecer lá também, você já recebe o catálogo, pode dar uma olhada e tem sempre novidades para você nessa época de Black Friday também, com preço especial, tá? Além disso, é muito mais do que uma fumaça, é um estilo de vida para você encontrar as coisas que você gosta no Empório do Tabaco, junto com a gente por aqui também, tá? Deixa eu falar da Go Hit. Todos os dias o pessoal tá vendo a minha evolução aí depois da bariátrica, né? Eu preciso fazer musculação, preciso fazer treino e tem muita gente também que tá praticando artes marciais. E na Go Hit você encontra isso, é uma academia completa, tá? A Go Hit você tem para todas as idades. Eu chego ali na hora, tem a galerinha mais da terceira idade, os mais experientes, tem a galerinha mais nova, a mulherada também tá querendo ficar aí em forma. O verão daqui a pouquinho já tá batendo na sua porta, para você que vai pegar uma praia, nada melhor. E outra, você pode fazer academia para você ter só uma atividade física ou para você poder fazer coisas de alta performance, tá? Faça uma aula experimental na Go Hit. Pode ser de jiu-jitsu, pode ser de muay thai, pode ser de musculação. Com certeza você vai gostar e vai estar treinando junto com a gente. Deixa eu falar da Ana Campos Consórcio e Consultoria. O seu sonho é ter sua casa, o seu sonho é ter o seu carro. Você quer fazer o seu consórcio? Com a Ana Campos você faz seu consórcio com um contrato até a 4ª parcela, você é contemplado, cara. Ou então, você pode trabalhar com consórcio fazendo a mentoria que a Ana Campos faz para você. Tem live toda semana e tem muita gente ganhando dinheiro com isso, tá? Juntamente com o consórcio União. Se você não conhece ainda, @Ana Campos Consórcio e Consultoria, @Ana Campos Consórcio, para você saber das novidades, tá bom? Ó, o Léo tava aqui falando que essa semana acabou a última farofa. A farofa da Nega. Nossa, meu Deus. O pacotinho de quando veio aqui o Léo. Já faz uns 2 meses que eles vieram aqui. É maravilhosa, meu Deus do céu. A Bá vai receber daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega, tá? 5 sabores pra você. E agora o pessoal tá também na Shopee, tá no Mercado Livre, tá impossível. Tem a de limão, tem a de banana, tem a picante, tem ainda aquela tradicional que todo mundo gosta e também você vai encontrar caipira, tá? Nos melhores estabelecimentos da cidade, farofadanega.com.br ou @farofadanega, você vai encontrar no Instagram. A
Bá também tá recebendo uma canequinha de presente da Encantar e Mimos Afetivos. Cara, aquele presente especial para você que vai fazer agora no fim de ano. Você quer fazer aí brindes para os seus funcionários, os seus colaboradores. Você pode encontrar com a Encantar e Mimos Afetivos. Aquela cesta especial para você presentear quem você gosta, tá? Vai lá no Instagram, com certeza você vai gostar. E agradecer a Azevedo Contabilidade, que é a nossa parceira aqui também. Com a Azevedo, você sabe que você vai estar com a sua contabilidade em dia. Você que está pensando em ir para a área PJ, abrir uma firma, você quer com certeza ver se o seu imposto de renda está tudo certinho. Cara, entre em contato com a Azevedo Contabilidade, com a gente por aqui no Ar com o Hamilton, tá bom? Ó, o pessoal tinha mandado algumas perguntinhas aqui também. Temos a Sabrina. Ó, pessoal, tem algum tipo de extensão que você acha que valoriza mais o olhar, principalmente das mulheres brasileiras, que tem essa diferença que o pessoal fala em relação ao olhar das mulheres do Brasil com as estrangeiras, né? Eu acho que a extensão, vou falar o que eu mais gosto, assim, o que eu mais amo, né? Que é o volume 5D. Existe um volume que é o que eu uso, inclusive, chama 5D, e aí o modelo, né? Tipo, você fica mais gatinho, você fica mais boneca, depende de cada olhar e tudo mais, mas eu acho que o 5D é o mais lindo. Ó, temos a sua xará aqui, a Bárbara Toledo. Bárbara, toda mulher ama um cílio bem bonito, né? Mas como a gente pode saber quando escolher uma extensão, lifting ou só mesmo uma boa máscara? Eu acho que o que você se sente melhor, sabe? Eu acho que, assim, tudo que for muito, muito, muito exagero, já foge da beleza. Então, eu quero colocar uma extensão de cílios, mas eu quero colocar uma extensão de cílios muito grande. Eu acho que já não é válido. Agora, se você colocar um negócio mais natural e tudo mais, aí eu acho que já combina, sabe? Por exemplo, eu me gosto muito de cílios marrom. Com o preto eu me sinto fica mais pesado, minha olheira aparece mais. Então, eu acho que, assim, o que você se identifica melhor, sabe? Ó, temos aqui agora uma pergunta totalmente inteligente, né? Temos aqui o pessoal fazendo aqui, a Marcela. Ó, Bárbara, gosto muito, assisto seus vídeos, gosto muito daquilo que você posta, né? Mas gostaria que você falasse com toda a sua sinceridade o que ninguém fala sobre extensão de cílios, mas que toda mulher deveria saber antes de colocar. Eu não sei se você já falou sobre isso um pouquinho aqui, mas tem muita gente que fica, né? Depois que coloca, né? Fica meio insegura de colocar, depois que coloca talvez arrepende, né? Tem tudo isso. Eu acho que assim, uma coisa que a extensão de cílios, ela... eu acho que não sei se é pouco falado ou se é muito falado, mas as pessoas não ligam para isso que a gente fala, mas existe uma verdade que se você não higieniza bem os seus cílios, você pode ter grandes problemas, como casquinhas na região da raiz dos cílios, e essas casquinhas causam alguns tipos de problema, tanto ocular, quanto, por exemplo, tem oftalmologistas que não gostam, mas por conta disso, né? Falta de higiene, às vezes a cliente não quer ficar lavando os olhos, porque vai cair. Gente, a gente precisa que higienize os olhos, sabe? Então, existem casos, sim, tipo, de falta de higienização que pode dar grande problema. Então, se você já não é uma pessoa muito cuidadosa, não, eu não gosto de lavar, enfim. Eu indico nem fazer. E para quem não quer colocar também, você tinha falado sobre as máscaras, né? Que pode usar como... Para quem não quer colocar o cílios, para quem não quer colocar a extensão de cílios, existe um procedimento chamado lash lifting, que a gente curva o próprio cílios da cliente para ficar mais curvadinho, dá aquele efeito rímel, que na hora de passar a máscara de cílios, fica mais preenchidinho, mais curvadinho, aparece mais os cílios, né? Então, a gente tem várias técnicas. Ó, a Bianca me mandou outra aqui. As sobrancelhas estão passando por tantas fases, né? Agora a tendência é mais natural mesmo ou nada daquele desenho muito marcado? Eu acho que a tendência hoje que as mulheres têm buscado é a tendência mais natural. Tanto que eu tenho tido bastante procura, assim, de remoção de micropigmentação, porque já não faz mais sentido, sabe? Então, acho que as mulheres hoje em dia querem mais naturalidade. 100% das minhas clientes que sentam na minha cadeira, elas falam, eu não quero que afina, eu não quero que muda o que já é, sabe? Então, assim, só limpa. Então, eu acho que tem se buscado mais essa naturalidade mesmo. Agora, tem a galera que tá querendo as dicas aqui, né? O pessoal que manda aqui pra gente pra poder tá falando aqui, ó. Ana Beatriz. Ô, Bárbara, se você tivesse que escolher só 3 produtos pra viver pro resto da vida, quais seriam os 3 produtos? Senhor, você jura? Ai, meu Deus. Ó, eu escolheria protetor solar com cor, máscara de cílios e um lip tint. Porque o lip tint, você consegue fazer tudo. Você consegue passar na bochecha, na boca, no olho. Então, assim, é um produto de várias utilidades. Eu escolheria esses 3.
Ó, e a gente tá chegando no final do ano e todo ano muda, né? Tem produtos novos, uma tendência, alguma coisa que acontece, o pessoal fica lá no Instagram fuçando. Já tem alguma coisa já prevista para o ano que vem? Alguma tendência que vai acontecer em 2026? Você que tá por dentro de tudo isso aí, para você poder compartilhar com o pessoal. Eu acho que, assim, uma coisa muito... que sempre que eu vejo, eu falo, cara, isso é uma coisa inovadora, sabe? Tipo, uma coisa diferente. Porque, assim, Hamilton, como tudo na vida, roupa, maquiagem, cabelo, as coisas vão voltando, né? Então, eu acho que não existe nada de novo mais, sabe? Eu acho que as coisas realmente já existiram um dia, as pessoas têm renovado isso e melhorado, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu vejo na internet, são produtos, por exemplo, a Kiko é uma marca que tem uma coisa assim, que você compra um produto transparente, por exemplo. E aí, na hora que você coloca na pele, de acordo com a pigmentação da tua pele, ele altera a cor. E aí, ele forma a cor, sabe? Olha aí. É muito doido. E tem um balmezinho que a Kiko fez, que ele é transparente. E ele é um balme mesmo, em forma de bala, de batom, que você passa no lábio. O lábio, ele aumenta um pouquinho, dá aquele up no lábio, sabe? E, cara, fica, tipo assim, de acordo com o pH da tua pele. Eu acho isso inovador. Sempre que eu vejo, eu falo, cara, que legal. Ó, o que uma mulher tem que ter na bolsa dela para a hora que acontecer alguma coisa, ela já tá ali pronta, tá. Eu acho que um pó. Um pó, É o tipo essencial. assim, pó e blush. Pó, você tira a oleosidade da pele, já cobre alguma coisinha ali e tal. E um blushzinho pra dar uma cara de saúde, que a gente fala, né? Eu acho que os dois é Ó, vamos essencial. falar sobre o FB Beauty, que a galera tinha falado aqui, tinha comentado, que é um método que você criou, né? Que vem Sim. ajudando a mulherada aí muito. Queria que você Uhum. explicasse como que foi a criação desse método, o sucesso que ele tá tendo, né? Sim. Que a galera, ela procura. Que você explicasse para quem não conhece ainda o que é o FB Beauty. O método FB Beauty é assim, quando eu comecei a fazer sobrancelha, na verdade, eu fiz curso de sobrancelha, mas quem me ensinou a fundo mesmo essa técnica, inclusive esse método, foi a minha mãe. Olha Minha aí. mãe, ela já passou por todos os processos, sabe? Um dia eu fui tirar a sobrancelha da minha mãe falou assim, nossa, Bárbara, tá doendo demais. Não, faz diferente, faz assim. Aí eu comecei a fazer, ela, pronto, agora sim. Agora eu não sinto mais nada. Olha aí. E aí, 100% das minhas clientes, assim, que vão fazer a sobrancelha comigo, elas falam, Bárbara, é impressionante. Eu até durmo. As minhas clientes dormem, sabe? Ou, tipo, alivia 80% da dor pra quem sente muita dor. E foi em cima disso que eu criei o método, sabe? O método FB Beauty. Então, eu tenho um segredinho ali que, nossa, como que você tira a sobrancelha e a gente não sente dor? Existe um método, existe uma técnica, que é o que eu ensino nos meus cursos, né? E na maquiagem, o fato de fazer uma maquiagem muito bem produzida em 30 minutos. Então, assim, se você pegar minha agenda, eu tenho lá 16 maquiagens que eu faço a cada 30 minutos na minha agenda. E aí todo mundo fica, caraca, você fez essa maquiagem em 30 minutos, você é muito rápida. E aí é um método. E aí o pessoal que entra em contato com você depois, porque agora ela também faz uma mentoria, né? Vamos dizer assim. Sim. Entra em contato e você agenda e marca para poder explicar. como Hoje a gente funciona. tem os cursos, né? O curso que eu ensino o método FB Beauty. E graças a Deus, assim, as minhas alunas quase 100% assim, engrenaram na profissão. E tá dando muito certo, estão crescendo, eu acompanho elas assim, eu falo, meu Deus, que coisa linda, sabe, de ver. E dou esse curso, a gente marca um dia, um curso VIP, né, presencial. O online, em nome de Jesus, vai sair em breve. Olha aí. Tanto de maquiagem que me pedem, assim, muito. Bárbara, por favor, dá um curso de automaquiagem, ou curso profissional de maquiagem, mas eu quero lançar isso online. Então, logo, logo a gente vai disponibilizar e divulgar o curso online. Mas, por enquanto, eu tenho só o de design de sobrancelha e brow illumination presencial. Isso aí é para todo mundo ou só para as profissionais ou quem quer aprender? ou Quem às quer vezes- aprender, quem já tá na área, porque eu acho que é um método inovador. E quem não faz e quer aprender, você já engrena na profissão, assim, de uma forma avançada, né? Porque é um método que... Eu tenho clientes que deixaram de fazer em outros lugares porque, nossa, não aguento de dor. Ou eu faço a cada 3, 4, 5 meses. E elas vão a cada 20 dias comigo. Entendi. Mas por quê? Porque ela foge da dor, né? Então, você já inicia num método que vai fidelizar a tua cliente. O que você tem visto assim de dúvidas daquelas profissionais que estão começando, às vezes chegam até você, fala sobre uma dúvida que às vezes as pessoas estão mais assim perdidas hoje em dia. Na hora que a gente sabe que existe uma dificuldade, todo começo é uma dificuldade, Sim. mas às vezes você fala assim, pô, não é bem assim o caminho, o que o pessoal tá mais se perdendo ou tá mais complicando quem tá começando? Eu acho que a cobrança, sabe? Tipo, de já começar de um jeito perfeito.
E eu falo pra elas, por exemplo, a hora que a gente vai fazer sobrancelha, a gente dá aquela picadinha assim com a pinça de vez em quando. E eu sou super sincera. Eu chego nas minhas alunas e eu falo, ó, se você der uma picadinha na pele da tua cliente, saiba que até hoje eu faço isso. Então eu já sou super. Cara, tem coisa que a gente não tá livre de fazer, sabe? De acontecer. Acontece. Você vai, nossa, perdão. Vai, pede perdão e continua. Claro que isso não pode acontecer sempre, né? Mas assim, aconteceu uma vez ou outra e eu me martirizei por causa disso. Calma, tá tudo certo. Então, o que eu mais falo com elas é: você vai começar na profissão e você vai ter dúvidas. Você não vai começar perfeita. Às vezes a cliente vai embora e você vai ficar pensando naquela sobrancelha. Nossa, eu poderia ter feito melhor e tal. Na próxima você faz melhor e tá tudo certo. É assim que a gente avança. A minha primeira maquiagem eu demorei 2 horas pra fazer. Hoje eu faço em 30 minutos. Sabe? A sobrancelha eu demorei também pra fazer, hoje eu faço mais rápido, em 15 minutos, 20, entendeu? Então eu acho que tudo é questão de prática, e eu deixo isso bem claro pra elas. Tudo é prática, a gente adquire na prática, não adianta. Ó, tem uma frase aqui que o pessoal mandou que eu achei legal aqui. Tem alguma coisa que você gostaria que todas as mulheres soubessem sobre maquiagem, mas que elas não sabem? E seria muito mais isso é fácil. legal. Deixa eu pensar. Que elas não sabem? Assim, poxa, se todo mundo soubesse disso, era mais fácil. Se todo mundo soubesse de alguma coisa assim, seria mais fácil para Não elas. sei, talvez a blindagem. Se todo mundo soubesse que existe uma blindagem antes de passar uma base no rosto, a maquiagem duraria mais. E elas reclamariam menos. Eu acho que isso. Qual que é a pergunta que o pessoal mais faz para você? Em relação ou seja, ao curso, alguma coisa nesse sentido, que você mais escuta de todo Nossa, mundo? uma pergunta que eu recebo muito, que não tem nada a ver com maquiagem, nada. Bárbara, qual é a cor do seu cabelo? Meu Deus, eu recebo essa pergunta, eu acho que diariamente no meu Instagram. Eu não posso postar uma foto minha, gente, que a pessoa, Bárbara, por favor, fala a cor do seu cabelo. Mas se eu olhar o meu direct, tem muito isso. Qual é a cor do seu cabelo? Qual é a cor do seu cabelo? Eu falo, meu Deus do céu, socorro. Porque não tem uma cor. Não é sabe? uma coisa específica. Não é uma coisa, mas você falou agora de qual é a pergunta que você mais recebe. Essa é a única coisa que vem na minha cabeça. E o que você fala? Como é que você explica para elas? Não tem. Tem umas que eu não respondo. Porque assim, você fica. Como eu recebo bastante pergunta sobre isso, é uma coisa que, gente, cabelo é uma coisa única, sabe? Todo cabelo existe uma base diferente. Que às vezes eu vou falar a cor que eu passei no meu, mas ela vai passar no dela, vai ficar uma cor diferente. Sabe? E assim, meu cabelo já nem tem cor mais, gente. Isso aqui é desbote. Nem tem tinta mais, a minha raiz tá grande. Esses dias eu até postei uma foto minha. E aí uma cliente nossa, muito fiel, assim, ela sempre faz cabelo com a gente. E ela sempre quer mudar o cabelo, a cor do cabelo. E ela tinha acabado de mudar. E eu postei aquela foto, ela mandou assim, quero essa cor, que cor que é? Aí eu, meu Deus, não tem cor. Não tem uma cor específica, mas, nossa, é complicado. Ó, enquanto a Bárbara toma mais um pouquinho d'água, que a gente vai para a última parte dos patrocinadores, pra gente ir pro nosso bate-bola final aqui, falar da Concreto Prime, cara, nossa grande parceira aqui, mandou um abraço ao Matheus, toda a galera da Concreto Prime, concreto usinado para todos os tipos de obra, né, residenciais, comerciais, industriais, todas as aplicações, desde a fundação, também o baldrame, laje, tudo, tá? Para você que quer aí, com certeza, uma tecnologia, né, de mais de 40 anos de experiência em concreto, entre em contato com a Concreto Prime, que é a nossa grande parceira. A Baroni Transportes, que é aquela transportadora que tem a logística especial aí para sua empresa, você que precisa principalmente de uma transportadora para São Paulo, trazer os seus produtos, entra em contato com a Baroni Transportes, com a gente por aqui também, tá? Agradecer também aqui mais uma vez a Prime LED, primeled.painéis, você já deve ter visto aí a nossa marca espalhada por toda São José do Rio Preto, e a Prime LED, você sabe, né? Menos de R$10 por dia, você já tem a sua marca exposta nos principais LEDs da cidade, nos principais pontos, tá? Você sabe que quem não aparece não é visto, quem não é visto não é comprado, então o seu produto, a sua empresa precisa de uma Prime LED. Agradecer ao Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. No Mercadão você sabe que são 8 lojas, né? Tem loja nos 2 shoppings aqui na cidade, acabou de inaugurar a 8ª loja, tem loja em Badibacite, loja em Cedral, tem loja em Ibirá. E no Mercadão você encontra não só o banho e tosa, mas todo tipo de vacina, rações para o seu animalzinho, tá? Entra em contato aí com o Mercadão Agropet mais próximo de você. Agradecer o Rafa da Y-Steak. A Y-Steak que é aquele... Você quer fazer o seu evento, são mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos em toda São José do Rio Preto e região. O cara tá fazendo também muita coisa para fora e tem também um restaurante, né? Sempre com música ao vivo e aquela comidinha, aquele churrasquinho, aquela carne assada com sabor afetivo. O Y-Steak para o seu final de ano, a sua confraternização
atenção, o seu evento merece essa marca. Agradecer o Evandro Tatu. Próxima segunda-feira nós vamos estar fazendo aqui o sorteio de uma tatuagem, tá? Um voucher lá do Evandro Tatu. Então, se você que sonha em ter uma tatuagem, pode ser uma letra de uma música, um desenho, uma foto, alguma coisa que você gostaria, fique ligado que na próxima segunda-feira nós vamos estar fazendo aqui esse sorteio especial pro pessoal que está acompanhando aqui. Ô Bárbara, o pessoal tá pedindo aqui realmente pra você falar, tinha falado para você falar a cor do cabelo, aí nós já falamos aqui que não tem como, né? Mas é realmente o pessoal falando que é muito bonito. E até porque a Bárbara, ela tá grávida e não pode fazer muita coisa agora no cabelo. Exatamente. Né? Eu quero aproveitar esse momento, né, de gravidez, pro meu cabelo poder crescer. E eu tô até, minha raiz, gente, tá até grande, tá até dando divisão de cor já. Faz muito tempo que eu não pinto meu cabelo. Então eu falo, a cor do meu cabelo hoje é impossível eu dizer qual que é. Ó, e pra gente fechar os nossos patrocinadores aqui, só falar então do Empório Esotérico, que é o Shopping da Fé, né? Para quem busca aí a conexão espiritual, boas vibrações, o destino é o Empório Esotérico. Vai lá no Instagram para você conhecer a loja, que tá demais, porque você sabe que a fé também veste, se acende e você sente também. Ó, vamos para a última parte aqui, falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, né? Tá chegando esse momento tão especial aí, já nesse sexto mês, já tem experiência de ter uma filhota linda, como que tá esse momento, essa expectativa? O pessoal já tá perguntando se é menino ou se é menina aqui. É uma menina, é outra menina. Olha aí. Meu marido só faz menina. Ô, Léo, é igual eu também. Você também. Nossa, até a minha cachorra é fêmea. Falar um negócio Lá em casa também. Não dá, viu, Léo? Nós estamos daquele jeito aqui, não tem como, viu? Não, mas a gente quer tentar o terceiro. Quem sabe? Quem sabe ver um menino. Mas eu falo, ai meu Deus, a gente fica assim, já vieram 2 meninas. É muito difícil vir um menino. Como que fica essa correria, né? Você trabalhando pra caramba, ele também tem o trampo dele, faz os shows também. Final de semana, às vezes, vocês estão meio longe, né? Como que vocês conseguem dar essa equilibrada? Eu acho que assim, quando eu engravidei, descobri que eu tava grávida, uma grande preocupação, meu Deus, se for menino, porque menina é muito fácil pra mim. Eu levo pro salão, igual eu fiz com a Manu. A Manu, com 2 meses de idade, ela já ia pro salão comigo. Aí todo mundo fazia, a Manu, ela dormia, a Manu já tinha o cantinho dela lá com berço e tudo mais. O que eu ia fazer se fosse um menino? Eu falei, gente, não tem como eu ficar levando meu filho pro salão de beleza, né? E aí, meu Deus, o que eu faço? E aí veio outra menina, eu falei, bom, agora ficou mais fácil. Então, graças a Deus, assim, eu tenho essa facilidade, né, de poder levar pro salão, trabalhar comigo. Em nome de Jesus, essa gestação vai ser como foi da Manu, vou conseguir trabalhar até o final da minha gestação. Inclusive, é uma preocupação das minhas clientes. Sim. Até quando você vai trabalhar, pelo amor de Deus? Que a agenda tá fechada, pelo amor de Deus. Quando que você volta, é desse jeito. E também, graças a Deus, assim, a gente tem a facilidade, porque eu e o Leonardo, nós somos autônomos, né? Então, a gente tem facilidade de agenda. O Léo, ele consegue ficar mais em casa. Quando eu não tô, a neném vai estar com ele. Ele é paizão, assim, não tenho o que falar. Sempre foi com a Manu, vai ser com a Lavínia também. Então, vai dar tudo certo. Já deu, né? Já deu. Ó, temos aqui a Sandrinha falando, olha, eu nunca gostei de me maquiar, né? Só uso para os trabalhos com imagem mesmo, mas admiro uma mulher bem maquiada. Realmente é uma arte, né? Pessoal da Bela Capri, Belvedere também presente, o Matheus. Matheus, um abraço para você. A Jéssica tá aqui, Bárbara, além de uma profissional excelente, tem uma educação maravilhosa. Ai, né? que lindo, Isso obrigada. também é uma dos diferenciais. Ó, Nossa, isso aí, te interrompendo rapidinho. Não, claro. Quando eu engravidei da Lavínia, a gente fica se perguntando, né? Nossa, será que fulano gosta mesmo, né? De mim? Será que eu atendo bem? A gente tem essa preocupação, né? De atendimento com o cliente e tudo mais. E quando eu engravidei da Lavínia, eu e o Leonardo, a gente até brinca lá em casa que as minhas clientes estão fazendo um enxoval da Lavínia. Porque assim... Hamilton, o que eu senti de carinho das minhas clientes, legal, né? Não, uma coisa assim, surreal, que eu me emociono de pensar, sabe? De chegar a maioria chegar com presente, e presentes assim, maravilhosos, sabe? Mini Melissa, body da Nike, e macacão, coisa mais linda, e roupa de fora, sabe? O que você precisa que eu te trago? Enfim, um carinho gigantesco. Eu falei, meu Deus, eu não sabia... que eu era amada por tanta cliente assim, sabe? E, meu Deus, eu até posto no Instagram, eu não tenho nem como agradecer cada uma delas.
nunca serão esquecidas, sabe? Mas é uma rede, né, que você criou. Exatamente. Que a galera tá todo mundo E junto, né? veio como uma confirmação, sabe? Um acalento, assim, pro meu coração. Cara, eu tô no caminho certo. Que gostoso receber esse carinho, sabe? E eu fico até preocupada. Será que eu consigo devolver isso em troca, sabe? Sim, Tipo porque assim, senão o pessoal nem... né? sabe? E veio como um acalento, assim. Nossa, eu amo as minhas clientes. Eu amo elas. Ó, fazer um bate-bola com você aqui. Um produto que você não vive sem. Um produto que eu não vivo sem... Ai, meu Deus. Protetor solar. Tem algum item baratinho que vale ouro pra você? Que você pode comprar, que esse aqui é sagrado. Eu comprei um pó da Boca Rosa, paguei baratinho e achei excelente de bom. Ó, um erro, eu acho que você nunca fez isso, mas um erro de maquiagem que você já cometeu. Um erro de maquiagem que eu já cometi, talvez num delineado. Que é tenso, assim. Ó, uma dica rápida para a mulher ficar mais bonita em 30 segundos. Nossa! Passa o protetor solar e um blush. E um sonho profissional aí para os próximos anos aí da Fique Bárbara. Ai, um sonho profissional é conseguir fazer o Fique Bárbara se lançar sozinho, assim, sabe? A marca mesmo, o Fique Bárbara em produto, cosmético, em cursos online. Esse é um sonho profissional. Uhum. Ô, Bárbara, agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. Entendeu? É mais para enaltecer realmente o trabalho que você tem, tudo que você vem fazendo para ajudar a mulherada aí pelas redes sociais. A marca sua que ganhou uma força impressionante. Graças a Desejar tudo de melhor, mais saúde ainda para você, Muito sabedoria para a Lavínia que tá chegando aí, para a família inteira. Eu lembro que quando eu já te seguia há um bom tempo, né, acompanhava, falava, pô, ela fala fácil, não sei o que, um dia eu vou ver como é que eu faço para chegar nela, para convidar ela. Olha só que Aí o demais. Léo veio aqui e tal, né? A gente batendo um papo, e depois eu vi e falei, cara, eu já vi essa moça com. Essa moça que o Léo tá aqui, eu já conheço. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei assim, ô Léo, você é o marido da Bárbara? Eu falei, nossa, cara, eu sou muito fã dela, pelo amor de que Deus, demais. vamos organizar. Nossa, eu fico muito feliz. Vamos organizar pra ela vir. Não, ela falou que topa, vamos fazer. Ixi, vamos na fazer. hora. Então, obrigado por você ter topado, né? A gente sabe que é a correria do dia a dia, você precisa estar sempre descansando, porque o dia seu é mais corrido ainda. E eu queria agradecer de coração que você mandasse beijos, abraços para quem você quisesse. Um beijo para todas as minhas clientes, gente. Sem vocês, que seria o Fique Bárbara, né? Não seria nada. E sem minha família também, que hoje é tudo para mim. E é isso, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite e por ser meu fã. Que isso. Se você não conhece ainda, corre lá no @FiqueBárbara, tá passando aqui no nosso monitor para você já seguir, tá? Não sei como é que funciona os horários para esse ano ainda, tá uma loucura. Ai, mas meu Deus, dezembro. Entra em contato, conversa com ela, para você que vai fazer o seu casamento, uma festa, precisa de uma maquiagem com uma profissional que realmente conquistou, né, o espaço dela, vale muito a pena, tá? E para você que está acompanhando a gente aqui, muito obrigado, galera do chat também, para você que vai estar maratonando durante a semana esse episódio, que a gente sabe que a galera também curte bastante, e durante a semana inteira, muito obrigado pelo carinho. Próxima segunda-feira, vamos estar comemorando aqui o episódio número 150, vai ter a presença do Wesley Matos aqui, ele que é cantor, ele que é criador de conteúdo, é muito bacana, a gente vai estar realmente aqui num momento muito especial, 150 episódios, e eu fico muito feliz com a audiência que a gente está recebendo, são mais de 700 mil visualizações no Instagram, os nossos cortes aí, episódios inteiros passando aí dos nossos mais de 12 mil, então muito obrigado de coração a todo mundo que acompanha a gente. Se você não é inscrito ainda, eu convido você a se inscrever. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, que é importante para o YouTube ver que a gente está entregando conteúdo de qualidade, viu? Beijão para você, Deus te abençoe, muito Amém, sucesso, muito uma obrigada. boa hora para você. Obrigada. E vamos embora, família Filmix, valeu, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.